A gente vai passar um pouquinho o que vai estar nos vídeos que vocês vão ver depois, certo? E aí vocês vão relembrar diversas coisas. E depois a gente vai fazer uma atividade, que vai ser uma atividade que vai servir como revisão tanto para essa parte, como para a parte toda de criação de dados vetoriais, que a gente já viu, né? Na aula passada a gente viu isso daí de forma bem reforçada, né? O Show criou o Shape com a gente, vimos questões de topologia, vimos questões relacionadas aí à manipulação desses dados vetoriais. Então a gente viu também a questão de relação entre os próprios vetores, né? Então sobreposição, intersecção, né? Se um vetor contém o outro, aprendemos a habilitar nossa caixa de ferramentas. Então agora a gente vai dar uma olhadinha no material que o Show disponibilizou para a gente, e aí depois a gente vai partir para uma revisãozinha e uma atividade mais prática, que depois vai estar lá na aula. Vocês não precisam tentar replicar aqui junto comigo, não é o objetivo, a gente vai mostrar o que é possível, e aí depois vocês vão ter lá para vocês fazerem da forma que vocês acharem no tempo que vocês acharem mais legal, da forma que vocês acharem mais aplicado, tá bom? Os casos que a gente faz aqui, eles vão se aplicar, né? São casos isolados e tal. O caso que a gente fez aqui para Juliana agora há pouco, por exemplo, pode servir para muitos de vocês em outros contextos e tudo mais. Então a ideia é só mostrar o que é possível e que depois vocês tentem replicar no cotidiano do trabalho de vocês. Até um colega falou: ah, mas eu vou estar no horário de trabalho e tudo mais. Então, pode exercitar o que a gente está vendo aqui, pode fazer parte do seu trabalho, inclusive, pode fazer parte do seu horário, porque a nossa ideia é dar ferramentas para vocês justamente para isso, tá bom? Então, vamos começar com o conteúdo, depois a gente volta para essa parte um pouquinho mais prática. Então, aqui a gente está entrando no módulo de análise matricial, tá bom? Quando a gente fala de análise matricial, estamos falando basicamente de imagem, ok? Então, a gente já viu lá atrás que existem as formas de representação dos dados espaciais, e dessas formas de representação a gente tem duas formas básicas. As duas formas básicas são o vetor, que é um dado preciso, onde cada vértice do polígono, da linha ou do ponto corresponde a uma coordenada, e a gente tem o dado matricial, que é o raster, que é, na verdade, um dado tabular, certo? Então, que a gente tem informações em quadrículas, onde cada quadrícula vai representar em intensidade ou em escala um elemento do espaço, ok? Então, a gente vai ver isso aqui de uma maneira um pouco mais efetiva. Para reconhecer, né, esses dados matriciais, então a ideia aqui é reconhecer os dados matriciais e os formatos desses dados matriciais. A gente tem diversas formas, né? Então a gente tem diversos tipos de arquivo, diversas formas de representação desses dados de matriz. A gente vai tentar aqui compreender as propriedades desses dados, porque em que casos eu devo usar um dado matricial, em que dados eu devo usar um dado vetorial, e em que casos, que tipo de dado matricial eu vou acabar usando, né? Então, como que esses dados são coletados, por imagem de satélite, por sobrevoo, certo? Por interpolação de outras informações. Quais são as características desses dados, ok? Como a gente visualiza esses dados e como a gente opera com esses dados matriciais, certo? Então, tudo que a gente acabou vendo para vetor, a gente vai ver aqui agora mais uma vez, só que nesse formato, que é o formato de matriz, que é, inclusive, né, o formato aí primordial do que a gente chama de sensoriamento remoto, certo? Então, em geral, quando a gente fala em sensoriamento, que é uma área, né, das mais aplicadas aí dentro do geoprocessamento das informações, é justamente utilizar, né, um sensor para extrair informação de maneira remota, né, de uma maneira que a gente não vai estar lá presente, não vai precisar a gente ir lá e coletar informação, como a gente faz no caso, por exemplo, de um levantamento com um GPS, certo? Ou alguma coisa nesse sentido. Então, o dado matricial ele é um insumo muito importante, considerando aí esse contexto das informações que a gente consegue buscar de forma periódica, certo? Então, quando a gente tem um satélite passando, por exemplo, ele tem uma periodicidade regular, certo? Ele tem ali uma malha de coleta dessa informação que é eletrônica, que é automática, que ela vai sempre se repetir e que fazendo num controle humano, né, geralmente se fosse um sobrevoo, que tivesse que ir um piloto lá, teria falha, teria atraso, né, teria interferências que uma forma remota de execução, elas, né, podem até ocorrer, mas elas vão ser mais raras, certo? Então, essa forma de trabalho
remota, né, também ela tem essa vantagem, ok? Dessa periodicidade, desse acompanhamento e dessa confiabilidade das informações, certo? E o produto disso, mais básico, né, o mais utilizado, é justamente esse dado matricial. Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, né, a diferença, eu acho que o professor Show até mostrou isso daqui num outro momento, de como seria a extração, né, de uma informação no âmbito de um vetor, certo? Então, no vetor, a gente tem uma generalização de classes um pouco maior, ok? E no raster, né? Então, se a gente for pegar aqui, a gente está representando aqui essa mesma superfície, né? Então, isso daqui seria a representação de um mundo real. E aqui, para a diferença, né, entre os dados matriciais e os dados vetoriais que a gente está trabalhando, né, os dados raster e os dados de vetor, a gente teria diversas formas aqui de fazer essa representação. Basicamente, alguém quer falar? Não, foi sem querer. Ah, tá, tranquilo. Então, basicamente, a gente tem aqui uma forma de extração que ela pode ser feita de uma maneira mais automatizada e uma forma de extração que ela permite um nível maior de precisão, também de interpretação e de generalização, certo? Então aqui nas camadas, né, e agora eu acho que a gente já está no nível de intimidade aí com o geoprocessamento, que falando em camadas a gente já consegue entender do que a gente está falando. A gente tem diversas formas de representação aqui do vetor, por exemplo. Então, eu tenho aqui as parcelas aqui, certo? Dentro do vetor, que são parcelas que representam essa superfície aqui real. A gente tem os arruamentos aqui, por exemplo, então, né, essas ruas aqui que estão passando, certo? E a gente tem aqui uma divisão política, certo? Então, limites administrativos, né? O limite de cidade A, cidade B, tudo mais. Ok? Isso aqui na representação de vetor. Na representação de matriz, o que a gente costuma, né, trabalhar? A gente trabalha como se fosse uma fotografia, né? Então, uso da paisagem, né, uso do solo, aqui no caso, em que ele vai representar, dentro de uma grade específica, aquilo que é visto no mundo real, né? Então, eu teria aqui um código, cada pixel desse, ele tem uma identidade, e essa identidade, né, nessa quadrícula, representa algo no mundo real, certo? Então, aqui, por exemplo, se a gente for pegar aqui nesse exemplo, a quadrícula que está aqui classificada com a cor azul vai representar aqui a aguinha aqui, certo? O riozinho aqui que está fazendo essa separação. A quadrícula que está aqui no verde escuro vai representar, né, a vegetação mais densa. A quadrícula que está no verde claro vai representar a vegetação menos densa, ok? Por aí vai. Então, a gente tem, na verdade, a gente chama de dado matricial porque realmente é uma matriz, né? A gente vai, aqui no exemplo do quadro ao lado vai ficar bem mais claro, realmente é uma matriz onde cada quadrícula corresponde a uma informação, diferente do vetor. O vetor, eu tenho pares de coordenadas que trazem uma informação adicional a mais, que vão representar essa informação do mundo real. Aqui eu tenho quadrículas, certo? Então aqui eu tenho uma forma de trabalhar que ela é menos precisa, por quê? Porque por mais que eu tenha uma quadrícula de 1 metro por 1, a quadrícula toda ela é generalizada. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa de 50 centímetros, uma quadrícula de 1 metro, ela vai acabar sendo generalizada toda para a mesma classe que a quadrícula tiver. Então, usar o dado raster, ele tem aplicações específicas por conta disso. Uma das aplicações mais utilizadas para dado raster é a aplicação de elevação, né? Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, em curvas de nível, né? Quem é da área de meio físico deve se deparar aí de forma bastante corriqueira com dado de curva de nível. O dado de curva de nível, ele, dependendo da resolução que você tiver, ele talvez seja menos preciso em determinados casos do que um dado raster, porque aí no dado da curva de nível, entre as curvas você tem um vazio de informação, e no dado raster você teria quadrículas ali que a gente consegue extrapolar a informação da linha, né, fazendo ali uma projeção entre os valores que teriam entre uma curva de nível e outra, né? Isso é interpolação, que a gente chama, que é um método bastante utilizado dentro do geoprocessamento para trabalhar com dados de elevação, e aí geração de modelos digital de elevação, modelo digital de superfície, certo? E modelo digital de terreno, né, que é o nome mais genérico que a gente utiliza para trabalhar com esses dados de informação, como lá no primeiro dia, não sei se vocês lembram,
que eu mostrei uma foto para vocês que era do SRTM, né? Que foi uma missão aí que fez uma varredura topográfica do planeta Terra inteiro, né? Num pixel de 30 metros, certo? Então, pensando nisso, o dado raster, ele também é interessante por ele ter esse componente aí de automação, que você consegue extrair informações de uma maneira generalizada, inclusive em locais de difícil acesso, né? Quando a gente tem essa questão do sensoriamento remoto, em que a gente consegue visitar áreas remotamente, a gente tem também a questão de coletar esse dado no campo, coletar e ir lá com um topógrafo, por exemplo, e fazer, sei lá, a topografia do Everest. Seria um trabalho muito mais hercúleo do que você pegar um sensor, onde eu consiga extrair essa informação de elevação e sobrevoar o Everest em questão de minutos, e aí você teria então aquela informação representada. A missão SRTM, que fez essa varredura do globo terrestre, ela durou dias. Durou dias porque precisava de confirmação, porque se fosse só percorrer, teria sido na órbita ali questão de horas, certo? 2 dias no máximo, já teria aquele produto feito. E é um dado totalmente confiável que a gente usa até hoje, ok? Então, uma das informações mais legais de utilizar dentro do raster são as informações, por exemplo, de elevação, certo? Que a gente utiliza bastante, a gente com certeza aí ao longo do curso, né, até o final do curso, a gente vai se deparar com elas algumas vezes. Então, aqui, voltando à questão da precisão, o Show colocou aqui para a gente um exemplo bem legal aqui do vetor, né? No vetor, então, a gente consegue ter uma precisão de detalhe, e aqui no raster a gente tem que ter, então, a quadrícula para generalizar essa informação. Então, chegando aqui no nível do detalhe mais fino, é como se você estivesse fazendo no vetor com uma caneta de precisão, e no raster você fizesse com um pincel, tá bom? Então, você tem aí a questão principalmente nesses dados de borda e tudo mais, né, de você perder um pouquinho dessa precisão, mas ganhar na generalização, certo? Então, desenhar com a caneta demora mais do que desenhar com o pincel, tá bom? Aqui, a gente está trazendo uma comparação entre dados pontuais representados num vetor e dados pontuais, os mesmos dados pontuais representados num raster, ok? Então, a gente tem aqui a questão, o raster, ele trabalha, então, com quadrículas regulares, certo? Então, cada quadradinho aqui vai representar uma feição no mundo real. Se a feição for menor que o quadrado, aquela característica dela vai ser extrapolada para toda a área ao redor, ok? Então, tem essa questão que pega um pouquinho no raster, certo? Aqui, então, eu consigo trabalhar de forma mais precisa. Então, informação pontual, por exemplo, ali o corte da árvore, que a gente estava vendo ali no exemplo de mais cedo, dependendo do tamanho da copa da árvore, é que eu vou saber da árvore que eu quero detectar, é que eu vou saber a resolução do sensor que eu preciso utilizar, certo? Por exemplo, sei lá, vamos supor que eu queira pegar uma vegetação, né, que é decídua, que ela vai ficar sem copa durante um determinado período do ano. Muito, muito complicado que eu consiga mapear aquilo no grau que a gente precisa ali para supressão, árvores isoladas ainda mais, né? Usando, né, um sensor raster Landsat, por exemplo, de 30 metros, tá bom? Agora, não, é uma, sei lá, margem direita do Amazonas. Aí eu consigo utilizar, né, vários tipos de sensores, porque a gente tem ali uma copa que é perene e que é mais frondosa, certo? Então tem toda essa questão. Aqui a questão de trabalhar com dados de linha, certo? Então, mais uma vez aqui, ó, dependendo do tamanho desse pixel aqui, da resolução dessa imagem, isso daqui é um trabalho que a gente não vai poder fazer, né? Porque aí, por exemplo, se eu tenho um curso de rio que ele tem 2 metros de largura e eu tenho uma imagem do pixel que tem 15 metros, nessa imagem, o curso do meu rio, ele vai ter, né, automaticamente aí 15 metros, porque é o menor tamanho que eu consigo representar, certo? Então, aqui a gente vê bem importante essa questão da precisão e a questão da generalização. Ó. Vocês podem ver que a mesma representação aqui, como ela tem a capacidade aqui de apresentar essas nuances, né? Inclusive uma classe aqui entremeada na outra, e aqui a gente não consegue, porque a gente tem a questão da resolução do raster. Tudo isso que a gente está falando aqui é para falar o quê? Que o raster ele tem suas aplicações e ele tem suas limitações. O vetor também tem suas aplicações e também tem suas limitações. Quando eu preciso trabalhar num dado mais geral,
por exemplo, Map Biomas, vamos colocar lá. Map Biomas, ele é uma representação de vegetação do Brasil todo. Eles trabalham com o quê? Com classificação em dados raster, certo? O trabalho da Andrea, por exemplo, que é o trabalho de localização, né, e vetorização de mangue, certo? Que é uma tipologia específica, é um projeto grande que está sendo, há vários anos aí está sendo feito, e ele necessita de uma precisão. Então, o que sai de lá não é uma classificação em raster, é um dado em vetor, certo? É um dado vetorizado que eles vão pegar lá no mínimo grau, no mínimo detalhe, para poder representar as feições, ok? Então, essas diferenças, elas são latentes, elas são importantes, e elas devem ser sempre consideradas quando a gente está falando desses dois tipos de representação. Que, na verdade, né, no final das contas, são formas de representar o mundo real, certo? E aí, dependendo, né, para quem você vai contar a história, você conta de um jeito ou de outro. Os formatos de dados matriciais mais existentes, mais utilizados, né, mais propagados, muito provavelmente vocês vira e mexe aí estão se deparando com eles, né? O JPEG, que é muito popular, certo? É um dos formatos mais utilizados aí que a gente utiliza, ok? Que é um formato famoso, né, pela sua qualidade que ele não é tão alta, certo? Então, quando a gente trabalha aí, por exemplo, com, sei lá, foto de celular, coisa que a gente precisa, né, passar muitas vezes, assim, e tal, né, um dado que precisa rodar bastante, a gente sempre vai trabalhar com ele porque ele tem uma compressão boa, ok? Mas a qualidade dele, em contrapartida, apesar dele ser um arquivo leve, né, a qualidade dele é baixa, certo? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com a vetorização do Mangue, lá da Andrea, eu não vou trabalhar numa imagem JPEG, porque eu preciso de um alto grau de refinamento, certo? Então, não posso trabalhar com uma qualidade baixa. Então, o uso dele não é aconselhado para sensoramento remoto, nem para geoprocessamento, nem para, né, nenhum sistema de informação geográfica de modo geral. Porque aqui eu tenho uma baixa qualidade de representação da informação, certo? É o que a gente mais utiliza e tudo mais, mas, por exemplo, eu vou pedir para o empreendedor me mandar uma imagem aérea, né, de um empreendimento ali que eu preciso acompanhar, que eu preciso representar. Eu não vou pedir no formato JPEG, certo? Porque a qualidade dele é baixa, apesar de ser mais leve, apesar de ser melhor de subir para o SEI, apesar de ser melhor de compartilhar, eu não consigo ver o que seria necessário dentro desse tipo de imagem, ok? Então, não é aconselhado que a gente use. Então, sempre tenha um cuidado, né? O cara vai te mandar alguma informação, vai te mandar ali uma foto, né? Uma carta-imagem. JPEG não é um modelo aceito para a gente trabalhar, não é um modelo utilizado, certo? Apesar de ser muito difundido, né? E para outras aplicações ele é excelente, mas para geoprocessamento a gente não trabalha, ok? O bitmap, né, o BPM, ele tem uma qualidade muito boa, mas ele é um arquivo pesadaço, muito pesado, né? O bitmap é um arquivo que não se usa, por exemplo, para trabalhar em programação, para, né, colocar em página, tudo mais, ele não é utilizado. Ele é bastante utilizado para você trabalhar o dado e depois você exporta ele para um JPEG, geralmente, e aí sim você faz a publicação e a divulgação disso, certo? Mas apesar disso, né, o bitmap ele é manipulado por grande parte aí dos SIGs, né? O JPEG também. Se você pegar um JPEG e abrir lá no QGIS, ele vai abrir, ele vai funcionar direitinho, mas ele não é o modelo que deve ser aconselhado nem utilizado. A gente tem aqui o formato TIFF, que quem já pegou aqui algum trabalho que envolva geoprocessamento, com certeza vai conhecer esse formato aqui, porque ele é o formato mais utilizado quando a gente trabalha com imagem raster, tá bom? Com dado matricial, dentro do software de geoprocessamento. Então, o TIFF é Tagged Image File Format, e aí ele é mais ou menos como uma matriz tagueada, assim, onde cada quadrículazinha vai ter ali como se fosse uma tabelinha que vai representar aquela informação. Então, ele é um formato que ele é comprimido, certo? Então, aí ele comprime a imagem e mantém a qualidade, e ele é aceito na maior parte dos SIGs. Então, ArcGIS, né, GVSIG, QGIS, o Avenza, o próprio Avenza, também vai conseguir trabalhar com esse tipo de imagem, que é o formato mais utilizado. Por quê? Porque ele é um formato que ele mantém a qualidade, mas ele admite algum grau de compressão.
sem perder a qualidade. Então, ele mantém a qualidade da informação, certo? Então, vamos lá, estou elaborando aqui um TR e eu vou pedir que o cara faça ali um sobrevoo, né, da área ali que eu vou pedir para ele fazer o estudo do licenciamento. Como é que eu vou pedir que ele me mande essas fotos aéreas, né? Em que formato que eu vou pedir para analisar elas depois quando eu estiver analisando o projeto? Vou pedir em formato TIFF, tá bom? É o formato que a gente mais utiliza e é o melhor formato para a gente fazer esse tipo de trabalho, ok? Aí a gente tem outros formatos aqui que são menos utilizados, né, e tal, mas eles são bastante utilizados assim na hora de divulgar a informação, que é o GIF, certo? Que é um formato que permite inclusive animação, né? Então, quando a gente tem que fazer, por exemplo, a ilustração de um dado de análise temporal, coisa desse tipo, ele é utilizado. Ele não tem a qualidade tão boa, mas para SIGs em web, por exemplo, né? Quando a gente está trabalhando numa plataforma em que a informação vai ficar lá disponível e ela não precisa ser necessariamente carregada com a maior qualidade, então o formato GIF ele é um formato que pode ser utilizado, tá bom? Muito importante, pessoal, assim, pensar que quando a gente trabalha com geoprocessamento, a gente trabalha com um número enorme de informações. Então, quando a gente trabalha em ambiente web, trabalhar com um número grande de informação é muito complicado porque os dados ficam pesados, tem toda uma questão de hospedagem, tem toda uma questão de capacidade de navegação e de capacidade na velocidade dessa troca de dados, certo? Então, sempre que eu vou trabalhar com uma informação para divulgar, mesmo, né, em qualquer tipo de trabalho que exija alguma acurácia gráfica, a gente sempre pega do melhor formato, né? Então a gente pega da qualidade excelente e na hora de divulgar, na hora de colocar no meu parecer, por exemplo, né? Eu fiz o meu mapa, eu não vou salvar ele em TIFF para colocar no meu parecer, porque no meu parecer vai ficar com 1 GB, certo? Eu vou salvar ele em JPEG, ou em PNG, ou em GIF. Por quê? Porque é uma informação que eu vou compartilhar, uma informação que vai precisar transitar, certo? Então, para analisar, para a informação que vai ficar lá parada no seu computador, você sempre escolhe o melhor formato, que você vai fazer a sua análise e tudo mais. Uma vez que você analisou e que você vai, por exemplo, trabalhar, mandar um resultado, exportar esse resultado, aí você pode baixar esse grau de exigência para que você ganhe ali em agilidade, certo? Então, você sempre ganha agilidade e perde em precisão, né? No caso do sensoramento remoto, ok? Então, o PNG também é famoso, né? Que ele tem uma taxa boa de compressão, ele mantém a resolução das imagens, e ele também é aconselhado para trabalhar, né? Tanto em plataforma web como no desktop, ele seria mais ou menos uma transição entre o GIF e o TIFF, tá bom? Então, a gente consegue aí trabalhar com todos esses formatos, mas para o que a gente vai fazer, porque a gente vai trabalhar, o melhor formato é o TIFF disparado, assim, eu nem lembro a última vez que eu trabalhei com outro formato em imagem raster que não fosse esse daqui. Ok? Então, para os dados matriciais, a gente tem que sempre considerar algumas características, né? Então, a gente tem a questão da resolução espacial. No caso do formato raster, o que é a resolução espacial? A resolução espacial é o tamanho daquela grade ali que a gente está trabalhando. Na hora de ver isso na prática, eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver que é uma informação que é muito importante, certo? E que dá para a gente perceber fácil. Conforme a gente viu ali no exemplo que a gente estava fazendo antes da aula, quem acompanhou, viu ali que dá para bater o olho e ver que tem alguma coisa diferente. Geralmente é a resolução espacial. A resolução temporal, né, no caso, quando a gente está trabalhando com sensoriamento, é a periodicidade de disponibilização desse dado. Né? A gente tem muito trabalho feito aqui no IBAMA, muito trabalho que a gente vê divulgado, que depende de uma informação que é divulgada periodicamente. Né? Então, por exemplo, monitoramento de queimadas, utiliza-se muito modes, modes ele é um tipo de arquivo que o pixel dele tem 250 metros. Então ele é muito grande, mas a resolução temporal dele é ótima. Tipo, ele passa, né, ele tem uma visitação de 16 em 16 dias e é de graça e é disponibilizado, corrigido, com toda a precisão possível, dentro dessa resolução temporal dele, dentro dessa resolução espacial dele, que é péssimo. Mas a resolução temporal dele é muito boa, certo? Então, por isso que ele é utilizado. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o que é mais importante para a gente. É mais importante ter muita informação daquele mesmo lugar, ou é mais importante ter uma informação só, mas num grau de precisão mais elevado?
certo? Então, eu estou acompanhando, por exemplo, o enchimento de um reservatório. Se eu tiver uma imagem que eu consigo ver o mesmo ponto uma vez por mês, talvez ele não me seja suficiente, por mais que seja uma imagem da melhor resolução do mundo, uma imagem com a resolução, sei lá, de 10 centímetros, mas ela só é disponibilizada uma vez a cada 3 meses, com a correção, com a visitação do mesmo ponto, naquele mesmo horário, com todas aquelas garantias, certo? Então, para o que eu vou fazer, não seria interessante. Talvez seria muito melhor ter uma imagem com um pixel de 30 metros, mas que ela vai me dar uma informação ali de 15 em 15 dias, ok? Então, quando a gente está trabalhando com raster, isso é um balanço que a gente precisa sempre fazer. As informações que elas ficam disponíveis mais rapidamente, em geral, elas vão ter menos tratamento, elas vão ter um grau de refinamento um pouco pior. E aí a gente, então, acaba sempre utilizando elas, né, no caso seja necessário, trabalhar com isso numa periodicidade grande, numa periodicidade alta. Agora, um trabalho de complexidade, por exemplo, a vetorização lá dos mangues, que a Andrea trabalha. Se eu tiver 2 imagens por ano, na seca e na umidade, eu consigo fazer aquele trabalho? A Andrea pode responder para a gente. Se conseguir, você pode usar praticamente qualquer tipo de sensor, certo? Agora não, eu preciso ver aquela mesma área de 15 em 15 dias para saber, sei lá, se o regime da umidade foi modificado, para que eu consiga fazer, então, essa questão do acompanhamento da periodicidade ali em relação ao regime de maré, por exemplo. Aí eu preciso de uma resolução temporal específica, tá bom? Então aí a gente tem sempre esse balanço que é preciso ser feito, ok? Resolução espacial basicamente me dá a precisão da imagem, a gente já viu em algumas aulas para trás, né? Então ele me diz a que grau de detalhe eu consigo chegar, qual que é a menor coisa que eu consigo representar dentro daquela generalização, daquela imagem, e a resolução temporal ela me dá a periodicidade que aquele dado vai estar disponibilizado, certo? É de 1 em 1 dia, de 10 em 10 dias, de mês em mês, de ano em ano, certo? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui na resolução temporal, ok? Um sobrevoo, por exemplo, né? A gente tem aqui cartas imagem do DF, que são sobrevoos, que chegam num detalhe, 10 centímetros, assim, você consegue ver a pessoa andando na rua, certo? Mas isso não é feito todo ano, ok? É um produto que é caro, é um produto que é dispendioso, é um produto que exige muito tratamento, ok? E as imagens disponibilizadas no Google, por exemplo, no Google Street Maps, o carrinho lá do Google Street Maps, ele não passa na mesma rua 2 vezes todo mês, certo? Então aquela imagem lá, ele é um retrato mais estático, ok? Então eu não consigo acompanhar processos considerando uma imagem, uma resolução temporal mais, né, menos rebuscada, mais baixa, vamos colocar assim. Então, esse é o peso peso que a gente precisa medir na hora de decidir qual sensor a gente vai utilizar, qual satélite a gente vai utilizar, certo? Num estudo ambiental, por exemplo, eu posso prezar por uma imagem de uma resolução maior, porque eu preciso conhecer aquele ambiente. Agora, num acompanhamento de programa de monitoramento, aí eu já tenho que pesar mais a resolução temporal, porque eu preciso de uma periodicidade na prestação daquela informação. Tá bom? Então, monitoramento do uso do solo sei lá, na borda do reservatório de água vermelha, lá no São Paulo, certo? Preciso ver, né? Preciso ver aquela borda ali de quanto em quanto tempo? De 6 em 6 meses? Ah, então beleza. Então posso pegar uma imagem de uma resolução bem boa e trabalhar aquilo, vetorizar aquilo ao longo dos outros 6 meses até o outro produto sair. Não, é um processo muito intenso lá, eles estão fazendo uns lotes e tudo mais, então preciso ver de 15 em 15 dias. Dificilmente eu vou ter uma resolução boa que vai trabalhar com isso, então eu vou ter que pegar o que tiver que me permita ver ali aquela mínima feição, certo? Importante a gente ter essa noção e importante a gente ter essa questão da periodicidade. Um dado de elevação, por exemplo, o SRTM. A missão SRTM foi do início dos anos 2000, certo? E é usada até hoje. Por quê? Porque a elevação ela é um processo geomorfológico que leva muitos anos para acontecer. Então, uma imagem lá dos anos 2000 está ótimo para trabalhar um processo geomorfológico, ok? Por quê? No nível que a gente trabalha, porque ela é um pixel de 30 metros. Agora, aqui em Brasília a Brasília aqui, né, fica como se fosse num topo de uma chapada aqui, né, e a gente tem as áreas de borda. Então, eu estou precisando fazer um monitoramento de processo erosivo ali na borda de chapada ali no Sobradinho, certo? E eu preciso acompanhar aquilo lá mês a mês. Eu vou usar esse RTM? Não.
Não vou usar esse RTM, eu vou ter que usar um LiDAR, vou ter que usar um outro tipo de sensor que me permita extrair aquela informação. Acompanhamento de processo erosivo na borda do UHE Caconde, lá em São Paulo, certo? Acompanhamento de processo erosivo em borda de reservatório, ele acontece mensalmente, trimestralmente, no máximo, né? Então eu não vou usar esse. Aí o cara vai falar, vou fazer acompanhamento lá na borda, vou usar um SRTMzinho, tá bom? Para a gente fazer ali e tal. Não dá para aceitar. Não é esse o tipo de dado que a gente vai pedir do cara, certo? Que a gente vai pedir ali do empreendedor, ok? Então sempre é importante pesar isso, ok? Para todos os contextos, tanto para representação de superfície quanto para representação de elevação, no caso, ok? Resolução radiométrica, aí no caso, né, quando a gente está trabalhando aí com sensoramento remoto, a gente tem também a questão do radar, certo? Então tem a questão da banda do radar que ele consegue pegar. Isso daqui é importante também para saber, então, que comprimento de onda, o que ele consegue representar com o comprimento de onda que ele consegue extrair da informação. E a resolução espectral, né, que é uma coisa que a gente vai dar uma pincelada aqui, tanto na resolução radiométrica quanto espectral. A gente vai dar uma pincelada, mas não vai aprofundar muito. Eu acho que o professor Show até prevê aí, mostrar para vocês a questão do NDVI, algumas questões de razão de bandas, coisas desse tipo, mas mais para a gente conhecer do que para a gente chegar efetivamente a utilizar. Mas resolução espectral é basicamente em que faixas do espectro aquele satélite, aquele sensor, ele representa, né, as informações que a gente precisa. Então, tem satélites, por exemplo, que só operam na banda do visível, certo? Que é a mesma banda que o olho humano consegue enxergar. Então, são satélites mais ópticos, né? São satélites que a gente vê mais uma representação de superfície. Tem satélites que eles vão até a banda termal, ok? Que eles conseguem trabalhar, então, com monitoramento de queimada, conseguem enxergar coisas além do que a gente consegue enxergar no olho humano. E tem outros tipos de sensoriamento, né, de sensores, que eles vão, né, eles subdividem ali sei lá, o espectro do azul, do infravermelho próximo, ok? Então tem isso, a resolução espectral ela vai dizer disso, né? E aí a gente tem então os sensores ópticos, né, os mais simples, tem os multiespectrais, né, que é onde o Landsat, por exemplo, se encaixa. E tem, né, os hiperespectrais, que eles vão servir, por exemplo, para prospecção mineral. Eles vão pegar um nível de radiação, por exemplo, que é emanado por um elemento que está, né, enterrado aqui debaixo da superfície, mas, né, dependendo do refinamento do satélite, ele vai conseguir utilizar. Então, assim, o hiperespectral ele é bastante utilizado para prospecção mesmo, prospecção, né, a nível de fundo do mar, prospecção para mineração, né, então detecção de ouro, né, de metais preciosos ali na subsuperfície, são, né, são sensores que são bastante utilizados, certo? E os multiespectrais eles são utilizados também para detecção de desmatamento, detecção de queimada, né, intervenções ainda a nível de superfície, tá bom? Então a gente tem essas divisões. A gente está falando isso, eu sei que parece muita informação e que eu estou citando aqui um monte de termos aqui que vocês talvez não tenham familiaridade, alguns vão ter mais que outros, né? Mas que a gente vai trabalhar isso ainda ao longo do curso, tá bom? Então hoje é mais uma introdução para vocês conhecerem, saberem do potencial. E aí, né, mais para frente a gente vai refinando isso. O Show também com certeza vai falar um pouquinho no vídeo, eu acho que ele vai falar um pouquinho de forma mais resumida, né? Eu falo mais do que ele, mas é isso que a gente precisa se atentar. Então, resolução espacial, voltando ao que a gente estava colocando, é o tamanho do quadrado, tá bom? Então, isso daqui acho que é uma Mané Garrincha aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Então, o que ele tem aqui, ó? Ele tem uma imagem Landsat, certo? Aqui de 2016. Os dois estão representando aqui a mesma coisa, ok? Os dois aqui, ó, são do Google aqui. Ele usou aquele filtrozinho, ó. Então, esse aqui é um Landsat, que o pixel é de 30 metros ou 15 metros, se estiver funcionando. Então, e usou o Sentinel aqui, que o pixel, se eu não me engano, é de 1 metro, certo? E aí ele está fazendo aqui a representação, então são, né, a data é quase a mesma, né, são ali do mesmo ano, então as representações estão representando ali as mesmas feições, só que numa resolução espacial diferente, ok? Então, dependendo do que eu quisesse representar, isso daqui seria suficiente, certo? Eu quero saber onde fica o Mané Garrincha. Esse daqui vai me servir. Eu quero saber eu quero estimar
a medida do diâmetro desse círculo aqui, que é esse domo aqui do Mané Garrincha. Aí eu precisaria ter uma resolução mais fina, porque eu nem consigo sequer saber se isso daqui é redondo ou losango aqui, né? Nessa representação aqui que eu estou vendo. Ok? Então, esse daqui é um exemplo bem claro dessa questão da resolução espacial. Aqui tem um exemplo mais claro ainda, né? Então, a imagem aqui de 50 centímetros, representando uma área. A mesma imagem, né? 1 metro por 1 metro. A mesma imagem, 5 metros por 5 metros. Mesma imagem não, a mesma área, né? E aí a gente vai degradando a resolução até 10 metros por 10 metros, 80 metros por 80 metros. Então, aqui a gente vê essa mesma área representada numa grade muito maior, certo? Não maior em escala, não maior em detalhe, né? Se a gente for pensar em detalhe, o detalhe aqui é muito menor, a generalização é muito maior. E aí o que acontece aqui, né? Então, nesse processo aqui, o que acontece é que ele extrapola a informação para maior representatividade aqui do dado, certo? Então, na verdade, aqui a gente está trabalhando em tons de cinza, então ele pega aqui o nível de cinza predominante aqui nesse grupo de pixels e transforma tudo, né? Então ele vai pegar 80 pixels desses daqui e vai transformar numa coisa só, certo? Então, em 80 aqui, cada um tem um valor diferente, né, de nível de cinza. Aqui ele vai predominar um só e vai colocar, certo? Então, essa é a questão da generalização, que é muito perigosa e que a gente precisa saber com o que a gente está trabalhando. Para algumas coisas, isso daqui vai servir perfeitamente, esse 80 por 80. Para outras coisas, eu só vou conseguir refinar se eu usar aqui essa de meio metro, ok? Então, isso aqui eu acho que simboliza, fica bem claro. Depois no vídeo vocês vão dar uma reforçada. Aqui tem uma questão da pirâmide, que é importante, né? Que não é resolução espacial, certo? O que é a pirâmide? É o resumo da informação pelo zoom. Quando a gente está trabalhando dentro do software de geoprocessamento, ele não vai trazer sempre a informação no nível mais refinado para a gente olhar de qualquer escala. Ele vai aumentar essa subdivisão aqui conforme a gente for precisando aumentar o zoom da nossa visualização, certo? Então, até para ele ficar menos pesado, até para ele conseguir processar as coisas de uma maneira mais efetiva, ok? Então, para fazer isso, ele cria, né, essas pirâmides que são generalizações que ele faz porque o nosso olho não vai conseguir ver a diferença se ele fizer ou não, certo? Então, aqui, a gente precisa tomar cuidado, porque, por exemplo, eu posso pegar uma imagem lá qualquer e falar, não sei qual é a resolução espacial dessa imagem, mas calma aí que eu vou dar um zoom aqui no meu QGIS aqui até chegar no pixel e eu meço aqui a borda do pixel, isso vai ser a resolução da minha imagem. Não é possível fazer isso, não é certo fazer isso, ok? Porque o que está representado lá não necessariamente né, vai representar a escala, né, e a resolução espacial que aquela imagem foi produzida. Ok? Eu acho que lá no vídeo o Show até faz um experimentozinho em relação a isso para mostrar para vocês, certo? Então, muito importante, né, não confiar nos nossos olhos aqui quando a gente está vendo isso, certo? Porque tudo isso é feito dentro de um padrão e todas essas representações, elas seguem, né, convenções, elas seguem uma série de protocolos e regras para que elas possam ser divulgadas na resolução espacial que elas são divulgadas, ok? Então, muitas vezes uma imagem, por exemplo, ela pode passar por um tratamento de filtro para modificar as bordas, né? E isso já altera a resolução. Ou para realçar um determinado tipo de informação, isso também pode ser alterado. Até a interoperabilidade de salvar, né? Salvar de um formato para o outro, também isso pode ser alterado, ok? Então, né, é importante deixar claro aqui que a formação dessas pirâmides, que é como é chamado lá dentro do software de processamento, não necessariamente reflete a resolução espacial. A resolução temporal, né, conforme a gente colocou, é o tempo necessário para ter um novo pixel. E aí aqui eu posso até colocar aqui, né, o videozinho que vai mostrar basicamente do que ele está falando, né, que é o tempo que ele leva para imagiar uma determinada faixa. E quando que ele vai passar aqui novamente, certo? Então isso daqui que está passando, rodando aqui, está simulando como se fosse o satélite, né? E quanto tempo ele leva para fazer aí essa órbita, certo? Então, quanto tempo ele vai levar para fazer essa faixa aqui novamente? Isso aqui vai dizer qual que é a resolução espacial dele, ok? Então é importante que a gente entenda esse processo. E aí, por isso que a gente tem, né, até constelações aí de satélites e tudo mais, para que a gente consiga imaginar uma faixa maior em menos tempo, tá bom?
Deixa eu passar aqui. Então, a resolução aqui radiométrica é a questão da sensibilidade, né? Então, conforme a gente estava falando, a gente tem a questão da profundidade em tons de cinza, né? E aí a subdivisão do pixel é justamente essa. Eu até fiz uma brincadeira aqui, colocou 50 tons de cinza, mas na verdade são muito mais que 50, né? Então aqui a imagem de 8 bits, ela tem 256 níveis, né? Então ela permite que você do preto ao branco, né, que é onde vai estar a representação aqui da banda, ele tenha um grau maior de suavidade, né? Até chegar no nível aqui que você só tem dois, você só tem preto, branco e 2 níveis de cinza, certo? E aí você tem, então, um grau menor para trabalhar aí com essa... É como se a gente estivesse trabalhando com uma paleta de cores, né? Então, eu tenho uma caixa de lápis de cor com 256 lápis para pintar, e aqui eu só tenho dois, certo? E aí, né, a questão do sombreamento, a questão do detalhamento, ela vai ficar melhor, né, dentro dessa resolução radiométrica, que é dentro, como se fosse dentro da mesma banda, vamos colocar assim, né, dentro da mesma faixa imagiada, de acordo com esse aumento, né? Então, eu tenho aqui a imagem de 1 bit, por exemplo, a de 2 bits, eu tenho, que é o de 1 bit é só preto e branco, é como o computador opera, inclusive, né, 0 e 1. 2 bits, eu tenho aqui, então, 2 níveis entre o preto e o branco. 3 bits, eu tenho aqui 6 níveis entre o preto e o branco. E aí, por aqui vai, né, e até 8 bits aqui que eu tenho uma combinação bem maior, que vai até 256, certo? Então, isso daqui vai sendo multiplicado exponencialmente e representa o que está dentro da mesma banda, certo? Então, dentro da banda. E aí, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com o radar ele não tem várias bandas, ele tem uma só, ele pega o mesmo comprimento sempre. Então, isso daqui, para dado de radar, é extremamente importante, certo? Sempre que vocês forem pensar, né? Eu não sei se a gente, na DLIC, eu acho que muito pouco a gente vai ter contato com imagem de radar, mas é importante trabalhar isso até dentro da mesma banda, né? Então, assim, em geral, as bandas que a gente vai trabalhar, elas vão trabalhar, né, nessa faixa aqui dos 8 bits, mas para o radar não necessariamente isso vai acontecer. Então é interessante que a gente tenha essa distinção aqui bem clara, que isso daqui, na verdade, é dentro da mesma imagem, o quanto que eu consigo variar em tom de cinza para fazer as minhas representações, tá bom? Então, né, 2 bits a gente vai ver que pode até ter algumas aplicações, né? A gente sabe que tem, né? São imagens que são mais leves e tal, que elas permitem uma cobertura maior e mais rápida, ok? E a gente tem essa daqui que vai ser uma imagem mais... Quanto mais informação eu tenho, pessoal, é importante colocar isso, mais tempo de processamento eu tenho, mais pesada a imagem fica, certo? Então eu tenho aqui uma diversidade de pixels, sei lá, trocentas vezes maior do que eu tenho aqui uma diversidade, aqui eu só tenho praticamente 4 níveis, ok? Então, processar isso daqui é muito mais fácil que processar isso daqui. Para grandes áreas, Brasil, continente, mundo, né, tem dados aí que saem, meteorológicos, por exemplo, que saem de 3 em 3 horas, de hora em hora, considerando a cobertura do mundo inteiro, certo? Então, o processamento disso vai ser muito mais leve, dependendo aí da resolução radiométrica que eu utilizo, além da resolução espacial, que é importante, e a resolução temporal a gente já viu, né, que é mais questão do sensor que está sendo utilizado do que necessariamente do produto que vai ser consequência disso. E aí a resolução espectral, que eu estava falando para vocês, é justamente, né, o que representa o pixel lá dentro do espectro, né? Então a gente tem o espectro do visível, certo? A gente tem os multiespectrais, conforme eu falei para vocês, que vão até um determinado nível, e a gente tem os hiperespectrais, que eles vão até, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, produtos aqui, né? Que vão até o nível do multi, como é o caso do Landsat, e eu tenho outros produtos que vão até o nível do hiper, né? Então eu tenho o Aster, tenho o Modes, que eles vão até o nível do hiperespectral. Comprimento de onda, nossa, é importante colocar. Nosso visível, ele vai até aqui o vermelho, né? Até um nível aqui do vermelho. Dali para frente, são dados que só o satélite pega, né? Então a gente tem os dados aí voltados mais para interpretação visual, tudo mais, que vão se restringir a esses níveis aqui, e os dados e os sensores que vão pegar as coisas que a gente não consegue enxergar, que eles vão até um nível muito maior, né? Vão até ali
a faixa dos 1.300, tá bom? E aí você pega dados termais, você pega dados de subsuperfície, né? Tudo com comprimento de onda diferente. Então aqui, né, voltando aqui, a gente tem então essas características que são muito importantes: resolução espacial, certo? A gente viu a diferença. Resolução temporal, que é justamente essa diferença aqui em relação à periodicidade que passa. Resolução radiométrica, que é o nível, a profundidade de níveis de cinza que a gente consegue chegar. E resolução espectral, que é as faixas do espectro que a gente vai acabar pegando, ok? E aí, então, a gente tem aqui, deixa eu só ver aqui até onde ele foi nessa aula, para ver aqui onde é que eu tenho que parar, porque ele dividiu em duas partes. Mas eu acho que pela hora, a gente pode parar aqui nessa primeira revisão dele, e aí a gente já começa a fazer então a nossa atividade. André, chegou muita dúvida aí para a gente no chat? Como é que tá? A gente faz um momento aqui de tirar dúvidas do que a gente viu até agora, ou a gente pode seguir com a atividade? Tem só uma dúvida do Luiz Ricardo, que é: a extrapolação permitida pelo raster também pode ser aplicada em epidemiologia, criminologia e outros dados quantitativos por meio de mapas de calor? Então, Luiz, aí vai depender, assim, do que a gente precisa. Porque, por exemplo, o mapa de calor, o pessoal gera lá na transmissão da Globo para o Gabigol, para saber em que ponto ele chegou mais pegando na bola. Então, assim, essa extrapolação, na verdade, quando você fala dessa extrapolação, na verdade, ela é uma interpolação das informações, porque eu tenho um valor X e o valor Y, e não tenho nada entre os dois. Então, essa extrapolação ela é permitida porque ela te permite estimar o que há entre X e Y. Então, ela pode ser, não só pode, como ela é utilizada em todas essas outras áreas que você citou, certo? O mapa de calor é basicamente um mapa que eu vou ter ali uma maior densidade de um acontecimento, né? E aí você vê o espalhamento disso, e quanto mais próximos eles estiverem, e aí pode ser em, em, é, em termos espaciais ou em termos de frequência, aí você considera, então, aquela densidade, né, aquela concentração, como uma área de calor, no caso, ali, um hotspot, onde aquilo lá vai estar concentrado, e à medida que aquela concentração se dispersa, né, você esfria ali, você coloca uma outra cor simbolizando que eles estão mais espaçados, ok? Então, ele pode ser utilizado, né, para criar esse mapa de densidade de descartes que você está citando. É utilizado, sim, né? Então, você vai ter a frequência que o descarte é feito em determinada área e a frequência que é feita em outras, e a comparação entre um ponto e outro vão ser as áreas frias, e elas vão, né, aumentando até chegar ali no grau que você precisa na área que você está mapeando. Então, ele é utilizado e é uma extrapolação. Tem várias formas de fazer, né, essa interpolação, no caso, né? Na verdade, não seria estimar a informação no lugar onde você não tem, né? O conceito de extrapolar, eu acho que vai um pouco além disso, porque o extrapolar você pode repetir, né, um determinado padrão com base naquele comportamento. E nesse caso, não. Nesse caso, a gente não tem a informação. Então, na verdade, a gente meio que cria informação para as informações que a gente não tem, né? Baseado em método, né? Baseado em formulações específicas, a gente preenche aquele espaço vazio, certo? Então, assim, é legal utilizar. Eu acho que a gente pode até, se você quiser, a gente pode até discutir, né, essa sua ideia de projeto na próxima monitoria. Então, vai ser o volume de descarte, por exemplo, né? Eu tenho um ponto onde o cara coloca o volume 10, e eu tenho um ponto onde vários caras colocam o volume meio, né? Então, lá no meu mapa de calor, por exemplo, o que vai ser mais importante? Vai ser essa frequência ou vai ser esse volume total, e a gente considera uma frequência só? E aí a gente, né, coloca então onde a gente não tiver o dado, a gente coloca também, né, consegue extrapolar essa informação também. Eu acho que é legal de fazer, se a gente tiver os pontos distribuídos, é fácil de fazer, inclusive é automático no que diz, a gente consegue fazer esse mapa de calor, e a gente pode discutir isso depois, tá bom? Mas o que eu mostrei ali, na verdade, então, não é extrapolação, é interpolação, né? Então aí você preenche informação onde você não tem.
É basicamente isso. Nesse caso, não. Nesse caso, você simboliza uma informação que você tem e representa ela de uma maneira a evidenciar ali um determinado comportamento. As duas formas são utilizadas e a gente pode utilizar, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Se não tiver, você levanta aí a mão que a gente explica novamente. Andréia, você acha que eu posso seguir, então, para mostrar a atividade para o pessoal? Pode sim. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês de novo. E aí a gente vai ver, então, algumas coisinhas aqui que são importantes na hora da gente trabalhar com dado raster. E com base nisso, a gente vai fazer também uma revisãozinha dos conceitos aí que a gente já viu, tá bom? Eu não sei se parei exatamente no mesmo ponto em que o Show vai para a aula dele do vídeo. Mas para o que a gente vai ver agora, a gente já viu ali o necessário, tá bom? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Se eu estiver indo rápido, se eu não estiver sendo claro no que eu estou falando, vocês podem me interromper a qualquer momento. Se não quiser falar no microfone, levanta a mãozinha aí que a Andrea me interrompe ou ajuda vocês aí no chat, tá bom? Eu vou compartilhar minha telinha aqui com vocês de novo. E aqui, então, eu estou com o meu QGIS. Isso que eu vou colocar aqui para vocês vai estar disponibilizado lá no nosso ambiente EAD, para que vocês também possam trabalhar, tá bom? O que a gente vai trabalhar aqui, então? Eu peguei uma imagem, né, uma imagem óptica que trabalha só no espectro do visível, certo? Para mostrar para vocês, então, uma questão aqui em relação ao trabalho, né, com a imagem raster. O que a gente vai ver aqui, na verdade, é um trabalhinho de fotointerpretação. É você conseguir interpretar os elementos de uma imagem, né, de satélite ou de foto aérea, ou que você deseje representar, tá bom? No nosso caso Lembrando, aqui, pode falar. lembrando que não é para executar agora, né? Só para olhar, não é isso? Isso, vocês tentam só acompanhar e depois, quando vocês tiverem um tempinho, depois, semana que vem, ou à tarde, né? Ou quando vocês precisarem, de preferência, vocês executam. Então, a gente vai trabalhar aqui com uma imagem aérea aqui do DF, tá bom, pessoal? Que é o acervo que eu conheço melhor. Assim como a gente adiciona uma camada vetorial aqui no QGIS, a gente também adiciona uma camada raster e a gente tem um menu específico para isso, ó. Então, a gente tem aqui no camada, adicionar camada. Eu posso vir aqui, então, e adicionar uma camada raster. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que isso representa. Ó, vocês viram lá no formato que o TIFF é o mais utilizado, né? Essa imagem aqui que a gente vai trabalhar, ela está no formato TIFF, tá bom? Vou abrir ela aqui e vou adicionar. O que é essa imagem aqui, pessoal? Essa imagem, na verdade, ela é uma composição colorida, certo? E lá na aula do show vocês vão ver um pouquinho mais de detalhe em relação a isso, que monta, né, 3 imagens para reproduzir o que a gente consegue ver, basicamente o que a gente consegue ver a olho nu, certo? Então, a gente tem aqui, na verdade, a representação aqui do bairro de Taguatinga, que fica aqui no Distrito Federal, tá bom? Então, se eu navegar aqui nessa imagem, né, eu tenho as mesmas ferramentas que eu uso para navegar no vetor, eu uso para navegar na imagem também, ok? Então, eu tenho aqui, ó, a mãozinha, ok? A lupa, certo? O zoom out. Tudo isso eu uso aqui também para navegar, ok? Eu vou abrir aqui, então, algumas propriedades aqui desse arquivo para a gente ver como é que isso opera aqui dentro do software, ok? Então, eu venho aqui, ó, clico em propriedades. Clicando aqui em propriedades, na hora que ele abriu aqui para mim, ele já abriu aqui na fonte, certo? E aqui na fonte, ele já me dá o sistema de projeção em que essa imagem foi disponibilizada, ok? Então, ele está trabalhando aqui em UTM, na zona 23 Sul. Lembrando, né, para vocês, que quando a gente trabalha com UTM, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando num sistema métrico, ok? E esse sistema métrico, ele é um sistema métrico de grande escala, ou seja, ele é utilizado mais para um contexto local, certo?
A simbologia do raster, se vocês entrarem aqui, vocês vão ver que ela é diferente. Por quê? Porque aqui eu não represento cores da maneira que eu quiser, eu não represento pontos, linhas, polígonos. Não, eu represento sempre uma matriz regular. Se eu pegar aqui e der um zoom bem apurado, vocês vão ver que vai chegar um ponto em que eu só vou ver os quadradinhos, cada quadradinho com uma informação, certo? Diferente. Aqui, da forma que está montado, eu estou vendo a sobreposição de 3 bandas, ok? Que são as bandas que eu estou utilizando aqui para representar isso para a nossa visão, certo? Mas eu poderia ver, né, considerando ali aquela resolução radiométrica que a gente viu, banda por banda. A gente não vai fazer isso aqui agora de trabalhar, manipular essas bandas, porque o professor Show vai trabalhar lá no vídeo com vocês, e muito provavelmente amanhã a gente vai continuar trabalhando com raster e vai ver algumas aplicações bem mais específicas. A de hoje é café com leite, bem tranquilo, só para a gente começar a ganhar intimidade aqui com esse tipo de informação, tá bom? Amanhã Então, não, amanhã é feriado. Na amanhã não, quarta. desculpa, gente, na quarta, foi mal. Então, pessoal, aqui, na forma que isso daqui está representado, é importante colocar que a gente está trabalhando, então, com 3 bandas, e essas 3 no espectro do visível, né? A vermelha, a verde e a azul, certo? Então, para formar essa imagem aqui, o nosso próprio olho, né? A gente já viu isso lá atrás, ele faz um filtro dessas informações e aí a gente consegue, então, enxergar isso daqui como se fosse uma foto, como se fosse uma imagem. Mas, na verdade, né, não é. É uma composição de 3 coisas, certo? De 3 bandas que formam uma imagem única, mas não necessariamente elas são a mesma imagem, ok? Então, isso daqui a gente vai trabalhar mais depois, a gente vai aprofundar, ok? Nas próximas aulas, mas é muito importante que vocês saibam que a gente vai sempre trabalhar no que a gente chama de composição RGB, ok? Que é, né, o vermelho, o verde e o azul, ok? Dos menus, era o que eu queria mostrar para vocês, tem mais algumas outras informações, né? Então, se eu estiver utilizando sobreposição de dado, eu posso modificar a transparência, né? Coisa do tipo. Aqui é o histograma, que não vai aplicar, a gente não vai mexer com isso agora, não vai aplicar para cá. Aqui é a questão de resolução temporal. Aqui é a questão das pirâmides, que o nosso colega achou. Ele vai bater um pouquinho mais nessa tecla lá no vídeo, então não vou pegar isso aqui com vocês. E aqui a questão de metadados quando tem, né? Nesse caso aqui a gente não tem nenhum metadado associado aqui para assistir, para a gente consultar aqui nesse menu, tá bom? Mas essa imagem aqui ela tem os próprios metadados dela, ok? Então, ó, aqui você vê, por exemplo, a questão da resolução radiométrica, né, que é de 8 bits, ok? Tem a extensão da imagem, né, os pontos aqui dos vértices desse quadrado. Aqui questão de informação da banda, ok? E as maneiras, né, o que a gente precisa considerar aqui para trabalhar com isso aqui no software, tá bom? Quando eu baixei essa imagem, lá no site, a gente pode pegar um arquivo separado para acessar esses metadados também, ok? Então, quando eu peguei lá, eu já peguei as informações que eu precisava para conseguir trabalhar com ela. Então, eu sei, por exemplo, que a resolução espacial dela é de 1 metro, certo? Então, por mais que eu possa pegar aqui e a pirâmide, né, que a gente está falando, que é a representação que a gente vê aqui no olho, me dá uma resolução diferente, a resolução é de 1 metro. Então, cada quadradinho desse daqui representa 1 metro. Tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, algumas copas de árvore, coisas nesse sentido, ok? Que a gente consegue visualizar a partir aqui dessa resolução que está disponibilizada. Esse aerolevantamento aqui, ele foi feito em 2009, certo? Então, ele tem uma defasagem em relação ao que a gente vê hoje na prática, né, no terreno. Mas só para a gente usar a título de exercício, a gente pode utilizar ele sem nenhum prejuízo. Depois, até no final, eu mostro para vocês que a gente tem aqui as versões mais recentes aqui dessa imagem, e a gente pode até fazer uma comparação depois que a gente fizer o que a gente vai executar aqui, tá bom? Então, esse daqui vai ser o nosso primeiro raster, vamos colocar assim, nosso primeiro contato aí com essa representação matricial. É uma representação de área urbana, né? Para a gente no IBAMA aqui, a gente trabalha menos com isso.
mas a gente consegue identificar aqui uma série de elementos, né? Então, eu tenho aqui uma pista, né? Uma rodovia mais larga, tenho as divisões aqui entre os bairros, entre os conjuntos, as casas, certo? E aí, então, a gente deu uma olhadinha aqui nesse nosso insumo. Então, vamos olhar agora nossa atividade aqui. Aí vai ter mais uma explicaçãozinha aqui para vocês. E depois a gente vai executar aqui uma atividade em cima dessa imagem, recuperando algumas coisas que a gente viu aí nas aulas passadas, certo? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar nessa imagem. Inicialmente, a gente trabalhou, né, dados, né, previamente existentes. Então, daqui para frente, a gente já aprendeu, na verdade, como modificar os dados vetoriais, né, e criar novos conjuntos de dados. Então, a gente vai aprender a criar agora os nossos dados. Na aula passada, a gente criou um triângulo, um quadrado, né, um negocinho lá que não serviu para nada, só para a gente saber que a gente poderia criar uma feição. E agora a gente vai aprender, então, a criar uma feição com algum contexto, né, para ser utilizada para alguma coisa. Então, os dados que a gente utilizou até agora, eles vieram todos de um acervo, né? Então, a gente utilizou o shape do Brasil, a gente está utilizando aí uma imagem raster do GDF, certo? Do governo do Distrito Federal. Então, para as aplicações mais comuns, a maioria dos dados eles já existem, né? Então, quanto mais exclusivo e personalizado for o projeto que a gente precisa fazer, mais difícil vai ser encontrar os dados. Então, nesses casos, a gente vai precisar criar os nossos próprios dados, ok? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha que fazer ali um monitoramento ali na borda de um reservatório, e é um reservatório antigo, o empreendedor já não tem mais contato com a gente, ou a gente não tem ali facilidade para adquirir essa informação. Como é que eu consigo pegar esse dado da borda do reservatório? Eu não preciso pegar, eu posso eu mesmo mapear essa borda e usar a informação a partir disso, ok? Então, é basicamente com isso que a gente vai trabalhar, a extrair a informação, interpretar a imagem e transformar parte da informação que a gente está vendo naquela imagem ali, naquele raster, em um vetor. Então, né, inicialmente, a gente precisa saber o que a gente vai representar e se o que a gente vai representar, ele pode ser representado numa linha, num polígono ou num ponto. Vocês percebem que o que a gente está fazendo aqui, então, é juntar as duas coisas, trabalhar com dado vetorial, que a gente já aprendeu, já está mais ou menos aí conseguindo manipular, e com dado raster. Em geral, o que a gente faz é isso, a gente trabalha com esses dois tipos de insumo praticamente ao mesmo tempo para extrair as informações. Então, a gente tem que saber previamente o que vai ser necessário mapear na confecção desse nosso dado, ok? Então, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar a área de um parque. Para trabalhar áreas, em geral, a gente utiliza polígono, ok? Então, no nosso caso aqui, a gente vai criar uma feição de polígono, ok? Nesse caso aqui também, uma das primeiras coisas que a gente sempre tem que fazer quando a gente vai criar uma informação é se atentar ao sistema de referência que a gente vai estar criando essa informação. Tem que ser condizente com a nossa escala e tem que ser condizente com a fonte, né, que a gente está utilizando, o mapeamento do nosso dado. A gente já viu que o nosso dado ele está num formato métrico, né, em UTM, na zona 23 Sul, certo? Então, como que a gente vai fazer compatível com essa imagem, a gente vai trabalhar também nessa mesma zona. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com mapeamento, sei lá, da vegetação do Brasil, a gente poderia trabalhar em UTM, na zona 23 Sul? Não. A gente teria que trabalhar numa projeção que permitisse ali pegar o dado ali de abrangência nacional, certo? O projeto lá da Andrea, por exemplo, eles certamente não vão estar trabalhando numa zona UTM específica, ou se estiverem, eles vão ter que fazer depois um esforço para poder compatibilizar essa informação num outro formato, ok? Então, é bem importante, né? Dá até para recapitular lá das aulas primeiras que a gente viu, a gente vai seguir, quando a gente for trabalhar, a gente vai seguir também esse processo. Primeiro a gente pensa nos aspectos cartográficos, depois a gente começa a pensar nos aspectos mais práticos, ok? Então a gente vai criar uma camada, né? A gente já aprendeu a fazer isso, ok? Então eu não vou nem tocar muito nisso daqui, só vou lembrar, né, que a gente tem a questão da codificação, que a gente sempre precisa se atentar, né? Então no nosso caso aqui a gente vai usar o TF8. A gente já aprendeu a criar camada, então vamos repetir o que a gente fez aí na aula passada, né? Vamos criar aqui uma nova camada shapefile, certo? Aí o nome do meu arquivo, eu vou colocar aqui parque,
ok? Esse parque aqui que a gente vai vetorizar aqui é o Parque do Cortado, certo? É um parque distrital aqui de Brasília. E aí o TF8 já fica aqui, ok? Então, se porventura tiver alguma coisa diferente, vocês modificam e vem aqui para o TF8. E o tipo de geometria é justamente o que a gente estava falando ali. Se a gente vai trabalhar com ponto, linha ou polígono. Existem esses outros formatos aqui também que a gente não vai pegar agora porque são usos um pouco mais avançados, tá bom? E a gente não vai entrar nisso agora porque, né, o básico a gente já viu que é muita coisa, então não tem por que a gente forçar a barra. Vamos lá, então, trabalhar com o polígono, ok? Aqui, a questão da informação geográfica, né? Informação cartográfica, a definição da projeção. Vocês estão vendo que ele traz uma padrão, que é a WGS84, ele sempre vai trazer nessa, que é diferente da que a gente quer trabalhar. Então, a gente vai vir aqui e vai escolher o mesmo do projeto, né? Eu já abri a imagem e eu estou vendo aqui que é o TM Zona 23 Sul, certo? Aqui a gente está trabalhando em WGS, tá, pessoal? Mas o ideal é trabalhar sempre em SIRGAS, se for um projeto institucional. Para esse exercício, vamos deixar assim mesmo, porque senão a gente vai ter que reprojetar a imagem, e aí é um outro processo que a gente não vai fazer agora, ok? Aqui eu posso criar os campos que vão estar aparecendo aqui na minha tabela de atributos, porque eu estou trabalhando agora aqui com o arquivo vetorial, certo? A gente não vai criar nenhum campo agora, depois se a gente precisar, a gente faz depois para mostrar para vocês. Então vamos dar um OK aqui. E eu já criei o meu polígono então, ó. Aqui eu tenho uma informação raster. Se a gente vier aqui na simbologia, então, ó, diferente. E aqui eu tenho uma informação vetorial. Aqui na simbologia vocês vão ver que é aquela simbologia que a gente já conheceu e que é diferente disso daqui que a gente está trabalhando na imagem aqui de baixo, certo? Então, aqueles dados lá que a gente acessou lá na segunda aula, aqueles tiles XYZ e tal, eles são informações raster? Justamente. Ah, então o Google Earth é informação raster? Justamente. E o KML lá do Google Earth é uma informação vetorial. Bom? Então, criamos aqui a nossa camada, certo? Nossa camada a gente chamou de parque. E aí vamos seguir, então, para ver o que o exercício vai pedir para a gente. Então, de onde que vão vir os dados que vão alimentar essa nossa camada que a gente acabou de criar? Quando a gente cria novos dados, a gente trata de projetos que existem realmente no terreno, né? Então, quando a gente está falando de informação espacial, em geral, a gente vai estar representando alguma coisa que existe, ok? Então, para representar alguma coisa que existe, a gente precisa ter de onde tirar essa informação. A gente precisa de uma fonte para extrair essa informação. Tem muitas formas possíveis, né, de obter essas informações. A gente pode utilizar um GPS, por exemplo, e criar uma informação de ponto. É uma informação vetorial também, certo? Então, a gente pode usar um GPS para capturar pontos, uma visita física, né, a uma área, e importar os dados coletados desse GPS para o QGIS. Muito provavelmente, né, quem trabalha no licenciamento, já fez vistoria, já precisou fazer isso em algum momento aí da sua carreira, aí da sua vida dentro do IBAMA. É possível também sondar geodesicamente uma área com teodolito, introduzir coordenadas manuais para aumentar a precisão e criar novos pontos. Então, sei lá, quem tem uma propriedade rural aí, por exemplo, se tiver que fazer certificação, vai precisar fazer esse tipo de processo, né? Usar estação total e tudo mais. Aí você extrai informações como curva de nível, os vértices ali da propriedade, certo? Né? Utilizando aí uma visita física para fazer. Ou ainda, a pessoa pode digitalizar uma área de interesse a partir de produtos de sensoramento remoto, que é o que a gente vai fazer aqui, como imagem de satélite ou fotografia aérea, certo? Isso daqui é amplamente utilizado, né? Uma das principais fontes, inclusive, de extração de informação. A gente vai utilizar essa opção para a obtenção dos nossos dados. E é por isso, então, que a gente está utilizando aquela foto aérea que eu mostrei para vocês. Então, esse mapeamento... Oi, pode falar, Andréia. Vai tirar as dúvidas agora ou... Claro, Tem o claro. Marcos com a mão levantada, mas no chat também o pessoal está com dúvida com relação a esse UTF-8. Quando que muda? Tá. Quando não muda? Tá. Você quer narrar para mim as dúvidas aí, André? Ou o pessoal pode abrir o microfone para falar? Porque quando eu estou apresentando eu não consigo ver o chat. Não, é isso. A Tatiana não quer saber o que é esse UTF-8 e o Edmilson, quando que muda essa modificação. Tá, vou mostrar aqui para vocês então um exemplo, tá, pessoal? Isso daqui que eu vou fazer agora
não tem muito a ver com o que a gente vai executar, mas é mais para mostrar a questão da codificação para vocês. Eu acho que a gente já até viu esse problema nas aulas passadas, mas é bom repetir que aí a gente é mais craque. Então, vou adicionar uma camada vetorial aqui, que não tem nada a ver com esse projeto aqui agora. Bom, vou pegar uma dessas bases aqui da DLIC que eu coloquei para vocês. Vou colocar aqui o município do IBGE, certo? Ele vai me avisar aqui, ó, importante isso. Sempre que eu abrir uma informação cujo sistema de coordenada não seja compatível com o que eu estou fazendo, o QGIS ele sempre me avisa. Ó. Então ele fala, cara, você está abrindo um dado vetorial que ele está no nível Brasil e você está com um projeto em UTM zona 23 aqui. Então, na verdade, quando você vir essa informação aqui no seu QGIS, ela vai estar toda aqui nesse daqui, beleza? Então, por favor, né, não utilize ele para fazer um cálculo lá no Amazonas, porque não vai funcionar. Só vai funcionar para essa área aqui, certo? O QGIS ele me avisa isso. O QGIS é brother. Ele fala, ó, não faça caca, tá bom? Não use esse dado aqui. Como a gente não vai fazer nenhuma, a gente só vai mostrar a tabela aqui para vocês, então a gente pode abrir sem maiores consequências, tá bom? Mas o QGIS ele avisou, você viu que ele falou, cara, olha, tenha certeza. Esse daqui é o shape de municípios do Brasil, tá bom? Lá do IBGE, ok? As coisas que a gente está trabalhando, elas continuam ali embaixo, ó. Elas estão aqui. Na verdade, esse daqui, então, ó, é o DF aqui que eu abri, só para mostrar para vocês uma coisa. Se eu abrir a tabela de atributos aqui, ó, dos municípios, vocês estão vendo aqui que os nomes aqui, ó, estão aqui bonitinhos, né? Eu tenho acentos, certo? Tá tudo aqui certinho. Eu só tenho, a única coisa que eu tenho aqui é o nome dos municípios. Não tenho o F, não tenho nada. Ok? Só o nome dos municípios. A codificação, ela diz respeito a essa tabela de atributos aqui, né? Onde eu vou estar enxergando esses atributos. O que que acontece? Se eu pegar esse arquivo e modificar a codificação dele, então eu venho aqui na fonte, ó, ele está usando a mesma codificação do meu sistema, certo? Meu sistema, então, ele ou vai estar em Latin 1, aqui, que é essa daqui, né, que é Latin 1, ok? E aí eu vou aplicar, ou vai estar em UTF-8. Em geral, é o que a gente acaba utilizando aqui de maneira mais abrangente. Se eu abrir aqui minha tabela de atributos, ó, você vai ver que vai continuar igualzinho. Se eu abrir o TF8, provavelmente também. Vamos modificar lá só para a gente ver. O TF8, aplicar. Vamos ver aqui como é que vai ficar? Olha só, não ficou, né? Os meus acentos aqui, o meu cedilha, todos desapareceram aqui. Por quê? Por conta da codificação, porque esse arquivo, ele não foi criado em UTF-8, ele foi criado em Latin 1, certo? Que é, né, das codificações oficiais nos nossos bancos de dados aqui. Ok? Então a codificação é para isso, certo? Por que ela vai servir? Porque se eu voltar aqui, ó, e falar, não, me enganei, na verdade era mesmo aquele lá, era o Latin 1, e aplicar, aí ele vai voltar ao normal, com os meus acentos aqui bonitinhos, certo? Eu acho que com certeza, nem sempre só no escopo do geoprocessamento, mas em alguns outros trabalhos também, vira e mexe a gente abre uns arquivos, né, que estão com os caracteres todos estranhos lá, tudo modificado, né? Então, se eu pegar um outro aqui qualquer, aleatório aqui, sei lá, pegar aqui, nada a ver aqui, vou colocar, e vou abrir lá a minha tabela de atributos, ó, até que ficou. Só para me desmoralizar esse negócio. Deixa eu pegar outra. Deixa eu pegar outra codificação aqui e modificar. Vou pegar aqui uma bem arábica aqui, ó. Pronto, quero ver se essa daqui vai ficar. Ó, ó, então vou abrir aqui, ó. E os que ele não conhece, ele vai colocar algum símbolo aqui no lugar, certo? Então, os acentos, os cedilhas, eles podem ser específicos da língua que a gente está trabalhando, ok? Então, a codificação ela serve justamente para essa compatibilização. Ficou claro, pessoal? Quem estava com dúvida aí na codificação? Ficou? Espero que tenha ficado. Se não ficar, vocês, por favor,
Tatiana Perguntem disse que ficou novamente. sim, ficou claro. E o Marcos está com a mão levantada. Marcos, quer falar, Marcos? Foi só para saber se nesse momento é para a gente tentar fazer junto com você? Não, Marcos, eu queria que vocês primeiro vissem, Ah, e beleza. aí eu vou explicar, porque eu falo muito, né? Aí eu Não, fico... não, tá tranquilo. É porque eu não peguei como que você obteve a camada 1, 3, 4, mas já que a gente vai ter a chance Vai de fazer estar depois. vai tá lá na pastinha para vocês, tá bom? É uma foto Beleza. Já aérea. está lá, dentro da aula 6, na plataforma de cursos, tem uma pasta que se chama Bases de Leak, que é o que estavam perguntando aqui também no chat. Então já está lá essa pasta de dados de leak. Ah, mas essa daí, ela vai estar em outra pastinha da aula 6, que vai ter lá, deixa eu ver aqui qual que é o nome que eu coloquei. Se não subiu agora, daqui a pouquinho a gente sobe, tá bom? Mas não precisa fazer agora, não. Deixa eu só achar aqui para colocar para vocês qual que é o Está nome na aula certinho. 6 mesmo. Aí, clica na aula 6, que já está na sua tela. Tá aqui na aula 6. Aí tem essa daqui, ó. Comp foto aula 6 aqui, ó. Aí vai ter esse arquivo 134 aqui e vai ter a apresentaçãozinha de slide também. Ah, Tá então eu bom? vou pedir para a Juliana já subir, então. Isso. Obrigado. O bases de leak é outra coisa. Esse do município, por exemplo, vai estar lá. Então tá, pessoal. Desculpa, a voltando última dúvida. O parque, essa camada parque é uma camada vetorial que você criou ou é Isso. outra? Tá, Justamente isso, tá bom? tá. Essa daqui eu criei agora. Essa daqui não vai estar em lugar nenhum. A gente vai fazer ela junto aqui agora. Tá bom? Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Então essa camadinha que eu coloquei lá para vocês, que é uma foto, ela foi criada em 2010, né, visando auxiliar aqui a regularização fundiária aqui do DF, um projeto Terra Cap e tudo mais, e foi disponibilizada com um método de resolução no formato TIFF. Eu fui lá no acervo deles e peguei, né? Então uma cobertura, né, uma foto aérea, foi feita com uma câmera digital de grande formato e, né, como resultado tem ali um mosaico é uma junção de imagens de 2.276 fotos, certo? E a resolução, né, espacial dessas fotos é de 25 centímetros, ok? Então ela é composta por 4 bandas, 3 no espectro do visível e uma no infravermelho próximo para a geração dessas imagens finais aí que a gente está vendo, certo? Na questão da foto aérea, em geral, isso é muito comum de acontecer. A foto ela tem 25 centímetros, mas na hora de compatibilizar e fazer um formato para disponibilizar, geralmente a resolução é sempre degradada. Nesse caso aqui, veio para 1 metro, tá bom? Então, né, é só para explicar para vocês o contexto daquela imagem ali que a gente está vendo. Então, dessa imagem aqui, por exemplo, essa daqui eu não peguei num plugin, eu não peguei aqui de qualquer lugar e tudo mais, não. Essa daqui eu tenho todos os dados e informações, e se eu quisesse, por exemplo, aqui autuar uma pessoa utilizando essa imagem, eu poderia, porque eu tenho aqui todo o lastro dessa imagem, ok? Então, peguei aqui um campo de futebol irregular, qual a dimensão dele, onde que ele está, tudo isso eu consigo pegar dessa imagem porque eu tenho o lastro dela, né? Então, eu tenho como extrair essa informação, né, de uma maneira bem precisa, tá bom? Então, essa é a importância de saber com o que você está trabalhando. No caso dessa imagem aérea aqui que a gente está vendo, a gente sabe com o que a gente está trabalhando, sabe de quando ela é, sabe quem fez, em que contexto que ela foi, que ela está sendo utilizada, ok? Então, a gente já fez essa parte, né? A gente já adicionou a nossa camada, ok? E a gente já deu o zoom, né, e tudo mais. E aí tem isso aqui que é muito importante, ó. A ordem aqui, certo? Se a gente vai vetorizar a camada que está embaixo, o nosso vetor ele vai ficar sempre por cima, né? Então, esse ordenamento das camadas, vira e mexe, a gente vai voltar nisso. Até a última aula, a gente vai estar se deparando, meu shape sumiu. Não sumiu, tá bom? É sempre a questão em relação à ordem dessas camadas que elas vão ser representadas aqui na tela, ok? Então, a gente já adicionou, né, a camada raster, clicou lá, a gente pode clicar no botãozinho ou pode acessar o menu, né? No caso aqui, a gente poderia aqui ter, cadê o botãozinho? Aqui na camada, adicionar camada, ó. Você também tem um botãozinho aqui de adicionar camada raster, certo? Que é um tabuleirozinho aqui, ó. Que é uns quadradinhos para simbolizar justamente o que a gente está falando aqui a manhã toda, né? Que é uma matriz, certo? Mais uma vez, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês que à medida que a gente vai chegando aqui mais perto, mais perto, mais perto, a gente vai vendo que esses são quadradinhos aqui que juntos representam uma informação que a gente interpreta visualmente. A gente é passível, né, de ser interpretada visualmente, tá bom? Então, vou voltar aqui para o meu slide.
Então, a gente já fez isso, né? Modificou o posicionamento. E aí, a gente agora vai tentar localizar a área do parque, a partir dessa identificação preliminar, certo? Então, uma vez identificada essa... Eu sei onde é a área do parque, porque eu moro aqui, eu já conheço e tudo mais. Vocês podem pegar esse exercício e fazer no contexto de vocês, ok? Então, podem fazer num processo de licenciamento, podem fazer... A Juliana, por exemplo, se ela tiver as imagens aéreas da rodovia que a gente estava vendo mais cedo, ela pode fazer na imagem aérea dela. Dificilmente a gente não vai ter, pessoal. Todos os projetos, em geral, a gente recebe isso, né? Quando é a RIMA, ou então até alguns estudos mais simples, a gente também recebe. Então, uma vez que a gente identifica essa possível área de interesse, a gente pode começar a mapear os limites desse parque, né? Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente vai utilizar o modo de edição, certo? Que a gente já viu lá na aula passada. Por que a gente tem que utilizar isso, né? Porque dentro dos softwares de SIG, normalmente a gente não quer ter essa modificação de maneira acidental, né? A gente não está fazendo um desenhinho que a gente vai... Depois é só passar a borracha por cima que vai voltar ao normal. O que a gente está clicando ali, na verdade, representa uma feição que existe na realidade, inclusive pode ter até implicação judicial e tudo mais. Então, o que a gente está trabalhando aqui é informação, né? Que é informação real e que também deve ser representada aí com fidedignidade, certo? Então, esse modo de edição, ele justamente evita que a gente faça deslocamentos acidentais ou coisa desse tipo. Então, a edição a gente habilita e desabilita de modo individual para cada camada, certo? Então, para iniciar a edição dessa camada aqui eu coloquei PQ cortado, lá no nosso eu coloquei parque, tá bom? Você clica com o botão esquerdo, e aí, em seguida, a gente clica, né, no botão alternar edição. Então, a gente já fez isso, mas vamos fazer de novo. Ó, aqui. E aí tem aqui, ó, alternar edição. Bom? Vocês viram que apareceu aqui um menu com um montão de coisa aqui agora que a gente pode fazer. Se eu tirar ele da edição, clicando aqui no lapisinho de novo, esse menu ele vai ficar desabilitado. A gente já viu isso na aula passada. A gente está fazendo aqui uma semi-revisão aqui, porque a gente está fazendo uma revisão onde a gente vai passar além do que a gente reviu. Ok? Então, a gente clicou aqui no lápis. Beleza. Vamos seguir, então. Aí, aqui, né? Se você não conseguir encontrar esse botão da edição, você vai verificar se a barra de ferramentas digitalizar está ativada. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer, clicando com o botão direito aqui em cima, a gente vai ver que tem uma série de menus aqui, ó, e entre esses menus tem o digitalizar. Então, se isso daqui estiver desativado, parte desse menu aqui vai desaparecer, inclusive o lapisinho, certo? Então aqui, ó, se eu clicar no digitalizar, meu lapisinho aqui vai aparecer de volta. Okay? Então sempre verifiquem isso no de vocês, se tiver algum comando na aula, alguma coisa nesse sentido, e vocês não estiverem conseguindo encontrar. Clicar com o botão direito aqui nessa barra aqui de cima, e ver aqui o que está habilitado, e se o que está habilitado aqui não vai refletir aqui no que vocês precisam ver aqui no menu superior. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ainda tem uns outros botões, né, que são relevantes, que a gente vai vendo aqui ao longo da nossa vetorização, certo? Mas antes de vetorizar, a gente precisa apreender aqui algumas características, ok? Então, dentro dessa edição de camada vetorial, a gente tem várias funções, né? Então, a gente consegue salvar a camada que a gente está editando, a gente consegue adicionar novas feições, a gente consegue mover as feições, a gente consegue alterar vértices, certo? A gente consegue excluir vértices, recortar, copiar e colar feições, certo? Tudo isso a gente consegue fazer e a gente vai dar uma trabalhadinha aqui rápida nessa meia hora final que a gente tem do nosso encontro, tá bom? Então, para editar, né, essa nossa camada, o que a gente precisa fazer inicialmente? A gente precisa adicionar, né? Se a gente for aqui no shape que a gente colocou, a gente vai ver que não tem nada nele, ó. Na tabela de atributos ele está vazio, por quê? Porque eu não fiz nada com ele ainda, né? Eu só criei ele, mas não coloquei nada. Não tem nada nele, não vetorizei nada, não fiz nada. Então ele vai ficar aqui paradinho enquanto isso, enquanto eu não colocar nada novo nele. Para colocar alguma coisa nova, conforme o show falou, tem uma amebinha aqui, né? Que é essa daqui, adicionar polígono, certo? A gente está trabalhando com a mesma forma que a gente já viu, que é a forma de polígono. E aí ele me pediu, então, para localizar mais ou menos o parque, né? O que eu quero vetorizar. No nosso caso, a gente vai querer vetorizar o parque, então,
como eu sou daqui, eu já sei onde ele fica. Eu vou vir aqui, então, vou dar uma olhadinha aqui nele para fazer essa vetorização, certo? Então, o parque que eu quero vetorizar é essa área verde urbana aqui, ó. Certo? Toda essa área verde aqui, fora essas estruturas aqui que não fazem parte do meu parque. Ok? Mas poderiam também, poderia fazer parte. Então, o que eu quero vetorizar, eu já encontrei, e eu já cliquei aqui no meu polígono para vetorizar a minha área. Como é que eu vou saber o que cada uma dessas coisas aqui representa? A gente vai ver em seguida. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Então, no nosso caso, a gente precisa adicionar uma nova feição para digitalizar essa área do parque, certo? E ao realizar essa ação, vocês viram, né, que o meu cursor, ele era uma setinha e ele virou um alvo, né? Então, a gente pode começar a fazer essa edição, ok? E aí, no final, quando eu tiver feito esse polígono, eu clico com o botão direito do mouse e ele vai registrar essa alteração que eu fiz, ok? Então, vamos fazer isso? Vamos fazer um teste aqui, ó. Ontem a gente criou aleatoriamente, né? A gente fez ali uns quadrados, ali uns retângulos e tal, sem muito compromisso com a vida. Agora, então, a gente vai delimitar um limite, na verdade, aqui é o limite de um parque, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Vamos recapitular. Eu criei uma camada vetorial, escolhi, né, o sistema de projeção dela, né? Ela vem no sistema WGS84, eu modifiquei para o sistema que eu estou usando no meu projeto. E agora, eu estou colocando ela em edição para eu começar a trabalhar, certo? Então, eu já selecionei aqui a minha área, e a gente pode usar o scroll do mouse, certo? Que é aquela bolinha do centro, o rolinho, né, que tem, na verdade, que a gente consegue, então, aumentar e retirar o zoom. E se a gente apertar ele, aquela ferramenta de mãozinha, que é essa ferramenta aqui, ela fica também habilitada. Então, tanto as ferramentas de zoom, quanto essa ferramenta aqui de movimentar, elas podem ser acionadas pelo scroll do mouse, ok? Então, vamos começar agora a fazer essa vetorização. Então, estou aqui, vou colocar aqui em edição, vou tirar aqui da... E agora, então, a gente vai começar a vetorizar, certo? Para começar a vetorizar, eu tenho que criar uma nova feição. Então, a gente já viu como é que faz isso, a gente vai adicionar esse polígono aqui, e eu vou começar, então, a vetorizar aqui a minha área, certo? E aí, dependendo da escala de precisão que eu quiser, eu vou aumentar ou vou diminuir o meu zoom, ok? Então, vou fazer aqui, ó, cada vez que eu dou um clique, ele vai criando um novo nó, ok? Que é um vértice, na verdade, né? Que a gente chama de nó aqui, é um vértice. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou pegando essa área do parque, que eu estou enxergando numa matriz, e estou transformando numa informação vetorial. Então, eu estou fazendo aqui uma coleta de informação, na verdade. Certo? Então, vou vetorizar aqui o meu parque. Pegar aqui. Vamos supor que essas áreas aqui eu não acho interessante de pegar. Então, vou pegar... Como eu não sei o limite do parque precisamente, o que eu vou fazer? Vou pegar por aqui, que é onde eu acho que é. Cliquei errado aqui, ó. Vou voltar. Ali eu já ia salvar, cliquei com o botão direito sem querer. O Thiago me desconcentrou aqui. Vamos lá, então. Vou repetir. Esse daqui é divertido até, pessoal. Como se a gente estivesse fazendo um desenho, certo? O nome disso aqui que a gente está fazendo, então, é vetorizar uma imagem, ok? No caso, a gente está vetorizando uma imagem aérea aqui do DF. Vamos lá, continuando, então. Eu vou tentar reproduzir o mesmo formato que está ali no exercício, só para a gente não achar estranho, tá bom? Vou pegar aqui, então, essa areazinha. Pegar aqui. Passando. E aí eu estou pegando, na verdade, a área verde do parque, né? Eu não quero a área das edificações. Então, eu vou vetorizar evitando elas. Porque para o meu uso aqui que eu vou fazer nessa representação, eu não preciso das áreas de edificação. E aí, beleza. Fiz isso, clico com o botão direito.
E aí eu posso, né? Aqui eu não criei nenhum campo, então vou dar só um OK. E ele vai atribuir automaticamente. Agora, então, antes eu não tinha nada. Agora eu tenho aqui um polígono, certo? Então esse daqui é o polígono que representa aqui a minha área do parque que eu quero vetorizar, ok? Se o parque continuasse do outro lado dessa pista, vamos dizer, essa outra área de baixo, né? Como você criaria o outro polígono como um só? Aqui, eu esqueci o nome dessa... Aí tem a questão da ferramenta de modificar os polígonos aqui, né? Então eu poderia utilizar, por exemplo, essa ferramenta aqui de remodelar. E aí eu poderia pegar aqui, ó, Tá, seguir aqui, por exemplo, se essa área aqui fizesse parte, né? Vamos perfeito. supor. Aí eu clico no botão direito, ele puxa. Não, digo, vamos supor que eu não quisesse pôr essa pista do meio, essa daí fosse uma rua, uma avenida, né? Aham. E legalmente o parque continua do outro lado, como se fossem dois polígonos Aí eu aquela posso, propriedade. aí eu posso criar um novo polígono. Na mesma ferramenta que eu criei o primeiro, eu venho aqui em Tá. adicionar, e aí eu crio um outro polígono aqui. Eu esqueci o nome, que eles ficam indexados, né? Como se fosse um só, quando na Isso. tabela de atributos. Aí você junta eles. Aí tem uma função aqui que chama merge. Será que eu Tá. não sei se o show pegou chegou a pegar Tudo bem, tá. mas aí tem uma função aqui que a gente costura os dois. Ele é até um negocinho de costurar aqui. Do lado da tesoura, quando você seleciona os dois, aí eu acho que ele habilita. Ah, tá. Então deixa eu selecionar aqui, ó. Aqui, ó. Aí A tem uma costurinha. Isso. costurinha aqui, ó. Que aí você junta os dois, que é o Joia. mesclar feições selecionadas, tá bom? Aí vai ficar em Aí, uma linha só. isso. Aí ele vai me perguntar se eu quero fazer isso mesmo, porque eles estão, inclusive, separados aqui, né? Não tem nada aqui junto eles, mas se eu quiser. E a partir desse momento, se eu selecionar um, os dois ficam como um só. Perfeito. Ok? Aí vamos supor, não, fiz besteira, não era isso que eu deveria ter feito. Eu divido eles. Ok? Opa, cadê? Não, não é nessa que eu divido. É na. Cadê? Quebrar. É nessa não? É porque mudou os desenhinhos aqui. Cadê? Enfim, ali no comando vai ter, ali a gente vê, tá bom? Mas é isso. Basicamente isso. É porque vai mudando esses menus aqui, a gente vai se perdendo. Mas vocês também vão se perdendo, não se preocupem não. Nem riam de mim, porque vai acontecer com vocês. Mas tem o Explode, né? Que aí você pega esses dois aqui separados e você clica num botão só e separa. Mas dá para separar também utilizando as ferramentas daqui. Então tá. Então criamos aqui, ó. O que a gente fez aqui, pessoal? A gente pegou então, a gente sabia que o parque era aqui, mas ele tá, né? Ele tá colado aqui na imagem, né? Então se eu quiser só a informação do limite do parque, por exemplo, agora eu tenho. Eu não preciso mais da imagem de satélite. Se eu quiser, por exemplo, representar esse parque aqui e quiser ver ele num outro contexto, eu não preciso mais da 134 aqui para fazer isso. Eu posso, se eu precisar só dos limites. Agora, se eu precisar das demais informações que estão aqui, eu ainda não extraí. Então, agora a gente vai ver como é que a gente vai começar a trabalhar com isso. Tá bom? Então, aqui, seguindo nossa apresentação, a gente fez, então, né, as bordas aqui. Foi clicando nos vértices, né, cobrimos a extensão que a gente deseja representar. Quando a gente cometer erros, a gente pode dar Ctrl Z, certo? Então a gente pode remodelar, a gente pode dar Ctrl Z, a gente pode corrigir essas alterações, assim como se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com como é que é o nome daquele não, o Paint eu acho que é muito tosco, né? O Paint eu acho que nem tem vetor. CorelDRAW, certo? No CorelDRAW a gente também tem umas ferramentas de vetorizar, só que é para desenho, né? Não tem nada a ver com gel. Não confundo as coisas, mas assim, a edição dos polígonos em si, ela acaba sendo parecida, tá bom? E a gente tem um Ctrl Z também. Vocês viram ali que eu criei aquele polígono novo e em seguida ele desapareceu. Eu poderia ter excluído ele manualmente, eu posso dar um Ctrl Z que ele retorna. Então, assim, uma vez que foi finalizada essa vetorização, a gente tem uma extensão que chama digitalização avançada, ok? Então, a gente tem essa ferramenta de quebrar feições, que eu cliquei ali,
que ela permite que a gente subdivida uma feição que já tenha sido editada a fim de detalhar áreas menores. Então, o que que o Edmilson, acho que foi o Edmilson, né, que sugeriu, eu não vi aqui, na hora que ele falou, ele sugeriu que eu criasse uma nova feição. Então, eu vim aqui, certo? Adicionei a feição aqui e criei um polígono novo. Ah, beleza, mas e se eu precisasse subdividir esse polígono que eu já tenho? Então, se não tiver habilitado aí de vocês podem habilitar, vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Vai sumir com o Ctrl Z. Vocês podem habilitar, clicando com o botão direito, a digitalização avançada, ó. Ela está aqui, na barra de ferramentas, digitalização avançada. O que que ela faz? Ela me abre um menu que tem diversas opções, entre as quais é que ele me perguntou, para trazer eles para formar uma mesma feição. Certo? Então, tem uma digitalização avançada aqui e vai me dar acesso a mais uma série de ações. Então, o que que ele está falando ali? Que eu posso subdividir o meu polígono aqui usando a ferramenta quebrar feições. Então, supondo, por exemplo, que eu quisesse pegar uma área aqui do meu parque e subdividi-la, né? Transformar esse polígono aqui em 2. Eu uso a ferramenta aqui quebrar feições, venho aqui, dou um clique com o botão direito. Opa, cadê? Ah, tem que estar com a feição selecionada, é importante. Então, seleciono, venho aqui e quebro, certo? E aí eu tinha um polígono, agora eu tenho 2, ok? Então, eu tenho o polígono aqui pequenininho e tenho o polígono grandão, certo? Então, vamos supor, eu fiz tudo certo, mas só esse pedaço aqui que está errado. Aí eu não preciso apagar tudo e fazer de novo, eu posso apagar só a parte que estiver errada, tá bom? Essa ferramenta ela vai servir basicamente para isso. Acontece bastante, né? A gente vai fazer uma vetorização aqui, e a vetorização, por exemplo, eu preciso de um grau de refinamento maior. Então, como é que eu faço isso? Eu trabalho aqui com a simbologia, né? Tiro o preenchimento, deixo ele com preenchimento transparente, e deixo só a linha externa aqui, coloco de uma cor mais chamativa aqui, certo? E aí aplico. Ó. Então, agora eu consigo ver o polígono vazado, né? Consigo ver o que está dentro e o que está fora. E aí vamos supor aqui que essa área, o Thiago está participando aí, mas ele é instrutor também. Então vamos supor que essa área aqui, ó, aqui eu não fiz bem, eu queria retirar essa parte aqui. Eu posso usar essa ferramenta aqui então de quebrar, certo? E aí eu seleciono aqui, ó, e tiro só a parte que ficou para fora. Ok? Então a gente tem essa... Quando a gente vai trabalhando num grau maior de refinamento, a gente tem essas possibilidades. E aí, então, beleza, a gente interpretou o limite. Agora vamos supor que a gente queira interpretar o que está lá dentro, né? Então, a gente vai fazer uma atividade de fotointerpretação. O que é a fotointerpretação, pessoal? Em algum momento aí você já deve ter ouvido falar desse termo. É a técnica de examinar a representação do terreno, buscando deduzir a significação. Então, ela é crucial para a elaboração de mapas temáticos, né? Então, geomorfologia, vegetação, uso do solo. É muito interessante, né? Participar assim desse tipo de processo, porque você ganha experiência de bater o olho numa imagem e já saber o que é aquilo que está representado ali no terreno. Então, ela é pautada em aspectos qualitativos, ok? E aí é importante falar isso. Você depende do conhecimento do interpretador, né? De um técnico que vai estar lá e vai poder fazer aquilo de uma maneira com base no conhecimento dele, né? De saber o que está batendo ali. A fotogrametria, ela é diferente. Ela se relaciona com a acurácia posicional, certo? Então, ela tem a ver com a área, com o perímetro e com a coordenada geográfica. E ela é uma classificação que tem relação com aspectos quantitativos, ok? Então, por exemplo, um modelo digital de elevação, modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, ele é uma fotogrametria. Ele é uma extração de informação a partir, né, de quantidades, de dados quantitativos, certo? Para interpretar uma imagem, a gente faz uso de elementos de reconhecimento, né? Então, esse processo de identificação, ele permite que a gente veja, por exemplo, lá no projeto da Andrea, ela vai pegar uma imagem de satélite e com a acuidade visual que ela tem, com o conhecimento que ela tem, ela vai conseguir bater o olho
numa imagem de satélite e saber onde ficam os mangues, que é o projeto que ela trabalha. Eu ali, nessa imagem de satélite que a gente está utilizando, vocês abriram, vocês, né, não viram, vocês viram ali as cidades e tudo mais. Eu, quando eu bati o olho, eu sabia onde estava o parque que eu quero vetorizar, porque eu já fiz isso antes, porque eu moro aqui, porque eu já sei o que eu preciso ver lá. Então, a fotointerpretação é essa capacidade, né? A capacidade de você bater o olho e reconhecer, por exemplo, que uma coisa cinza linear, né, no meio separando ali uma área de vegetação e uma área urbana, vai simbolizar uma rodovia. E essa rodovia pode ser a BR XPTO, certo? Então, isso tudo tem a ver com o seu poder de interpretação da imagem, ok? Então, para interpretar uma imagem, a gente conta com a interpretação de elementos básicos, né, numa fotografia ou numa imagem. Então, esses elementos são a tonalidade, a cor, a forma e o tamanho, padrão, a textura, a associação e a sombra, certo? Então, como é que a gente trabalha com isso? Basicamente, a gente interpreta as cores, né? Lá nas aulas passadas, a gente até viu uma figurinha bem parecida com essa, onde a gente tem a questão da tonalidade e da cor, certo? Que basicamente reflete a intensidade de energia eletromagnética que é refletida por um alvo, ok? Então, o nosso espectro do visível, se vocês forem pensar, né, no que é possível de detectar numa imagem, ele é bem pequenininho, né? Então, a gente tem os raios de nanômetros aqui, né? Então, né, micro-ondas, ultravioleta e tudo mais, que vão estar antes do espectro do visível, e a gente tem mais uma infinidade depois, certo? Então, a gente tem as micro-ondas, a gente tem onda de rádio, a gente tem, né, diversos níveis de energia eletromagnética que vão ter ali um espalhamento e uma travessia diferente, né, em relação ao que a gente enxerga no nosso espectro, ok? Então, para trabalhar com as cores, quando a gente trabalha pensando na fotointerpretação em cores, a gente vai estar se restringindo a trabalhar com o que a gente consegue ver no nosso espectro, ok? Então, eu não vou fazer fotointerpretação, por exemplo, numa imagem hiperespectral, porque o que tem lá eu não reconheço a olho, certo? Numa imagem de radar, dificilmente eu vou fazer uma fotointerpretação, porque eu preciso, né, conseguir ou transmitir isso para o meu espectro visual, ou trabalhar isso de uma maneira que aquilo vá ser interpretado para que eu consiga visualizar, certo? Então, quando a gente trabalha com fotointerpretação, via de regra, na maioria dos casos, a gente está trabalhando no espectro do visível, ok? E aí tem a questão dos comprimentos de onda, né? Então, tem até uma tabelinha, depois vocês vão poder consultar, em relação aos comprimentos de onda, né? Em quais que a gente vai estar trabalhando de acordo com o tipo de imagem aí que a gente está vendo, que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, uma imagem que trabalha lá no infravermelho, ela vai trabalhar num comprimento de onda superior a 1000, certo? E a gente trabalha com isso também, né, para detecção, mas aí não é fotointerpretação, né? Aí é um outro tipo de análise. Então, a tonalidade ela está diretamente relacionada com o comportamento espectral, né? A gente já viu o que é o espectral ali atrás, das diferentes coberturas da superfície. Em fotografia aérea, a cor vai estar associada ao tipo de filme, por exemplo, né? Preto e branco, colorido, infravermelho, blá blá blá. Então, no caso da imagem utilizada, né? A gente tem uma composição de 3 bandas no intervalo do visível, certo? Então, no vermelho, no verde e no azul, ok? Em uma imagem de satélite, devido à reflexão seletiva, né, dos alvos existentes, a gente analisa os tons de cinza individualmente ou as cores através de composição colorida, certo? Então, o olho humano ele detecta muito melhor as cores do que os tons de cinza. Então, a gente associa cores a esses tons de cinza para fazer a representação. O Show vai pegar bem nisso nas próximas aulas, né? Ele é um especialista nessa área de análise com raster, certo? A Andrea também. Minha praia é mais a parte de SIG mesmo, né? De dado topográfico, mas a gente trabalha com isso também. Então, ó, o que a gente está vendo lá, na verdade, é uma junção, né? A gente atribuiu cor a 3 bandas. Como a gente está trabalhando com uma representação do real, naquele espectro específico, a gente atribuiu as mesmas cores que a gente vê no nosso olho. Então, por isso que ele está batendo certinho com o que a gente enxerga lá, certo? Então, eu posso separar aquilo lá e trabalhar com a banda do vermelho, por exemplo, separado para alguma aplicação, certo? Ali eu estou vendo então a composição de 3 bandas e na foto que a gente tira do celular, por exemplo, funciona da mesma forma, ok? Na verdade, são todas composições o que a gente enxerga.
Então, a cor, né, é uma coisa que permite que a gente faça essas distinções de uma maneira mais básica possível, certo? Então, por exemplo, eu sei que a diferença entre a vegetação e o asfalto pela cor, né? É um dos quesitos mais básicos para que a gente possa interpretar uma imagem. A forma e o tamanho, né? Então, a gente tem a forma que é definida através da geometria dos objetos, ok? Reproduzindo no raster as feições existentes na superfície e facilitando o reconhecimento de determinados alvos, então estradas, ferrovias, áreas agrícolas, né, o pivô central, que é um caso bem clássico, lagos, reservatórios. Então, se tratando da identificação de formas, o contexto e a disposição dos alvos tem que ser sempre considerado, certo? Então, por exemplo, eu peguei aqui alguns exemplos ali naquela imagem mesmo. Então, se eu tenho reservatórios ou lagos, né, se eu tenho um reservatório natural ou artificial, eu tenho um parque, eu posso ter um parque, eu posso ter um loteamento, o que está acontecendo aqui, né, nesses cortes aqui que a gente está fazendo. Ah, eu tenho um campo de futebol aqui, o que é isso, né, o que é isso aqui que eu estou vendo? Então, se eu pegar isso daqui e colocar num contexto, apesar da forma, ó, a gente vai ver então que ali, naquela primeira representação, o que a gente está vendo é um lago, e é um lago, um reservatório artificial, certo? Que provavelmente está vinculado ali àquela propriedade que está próxima, ok? Ali na outra foto, se a gente tem um parque, ou é um loteamento, ou é ruído na imagem, a gente vai estar vendo que, na verdade, não é nenhum nem outro, é um cemitério, certo? Então, a gente tem aqui uma formação estranha que a gente consegue ver, né, com base nessa associação. Se fosse um loteamento, ela estaria num formato diferente, ok? Embora seja uma área verde, que vai estar cheia de pontinho branco aqui, na verdade, não é ruído da imagem, ok? São, né, as feições ali das construções inerentes a esse tipo de projeto. Aí tem um campo de futebol ali, né? Tem uma graminha baixa ali que a gente está vendo, mas na verdade, né, é uma área agrícola que está ali do lado do parque, certo? Então poderia ser um campo de futebol se fosse ele ali só o quadradinho certinho, mas como a gente está vendo uma associação, provavelmente é uma área agrícola, ok? Então, paralelamente a essa forma, a gente tem que levar em consideração também o tamanho desses alvos, né? Porque algumas vezes alvos diferentes vão apresentar formas semelhantes, então isso vai auxiliar na caracterização. Então, o tamanho vai ser sempre proporcional a essa escala de representação. E como que a gente vai definir a melhor escala de acordo com a imagem que a gente está trabalhando? A escala vai variar de acordo com o alvo que eu desejo representar. Diferentes alvos vão demandar diferentes níveis de precisão e evitar o excesso de informação desnecessária, ok? Então, por exemplo, para o mapeamento de uma mancha urbana, eu preciso de uma escala menor, ok? Então, eu preciso de uma imagem de 25 centímetros para mapear uma mancha urbana? Não preciso, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu poderia ter pegado uma imagem de resolução muito menor, certo? Com um grau de detalhe muito menor, e eu conseguiria mapear a mancha urbana nessa imagem que a gente está trabalhando aí. Agora, se eu quiser mapear os conjuntos de habitação, né, pegar aqui os polígonos dos conjuntos, das formações de conjunto, aí sim eu preciso, então, né, de uma profundidade maior, de uma escala maior, certo? Então, ao trabalhar com dado raster, né, isso a gente já viu lá atrás, a resolução, aquele erro gráfico que a gente já viu, ele tem que ser considerado, certo? Então, assim, o menor ponto perceptível visualmente, ele é muito importante quando a gente vai trabalhar com a imagem, né? Conforme eu estava falando para vocês, a questão da copa das árvores, por exemplo, né? Quando a gente está trabalhando com dado de supressão, é uma coisa muito importante. Então, aqui, eu acho que a Andrea já mostrou isso lá atrás, mas é importante a gente retomar, porque a gente vai ver a escala do mapa relacionada ali à nossa imagem, né? Então, por exemplo, o mapa que está com um Landsat, que eu tenho uma resolução espacial de 15 ou 30 metros, o 1 centímetro no meu mapa vai corresponder a 20 metros, né? Então, eu vou trabalhar numa escala de 1 para 2.000 usando uma Landsat, ou seria mais apropriado trabalhar numa escala de 1 para 50.000, por exemplo, onde 1 centímetro vai corresponder a 500 metros, e aí sim eu vou poder ter vários pixels, entendeu? Então, isso a gente precisa considerar na hora de pensar em que sensor a gente vai trabalhar, certo? Se eu vou trabalhar num mapeamento de 1 para 5.000, dificilmente eu vou poder usar, né, um sensor que vai ter uma resolução espacial de 10 metros, certo? Eu não vou poder trabalhar com isso, porque senão meus pixels vão ficar uns pixels grandão assim, né? Então, eu tenho que trabalhar numa resolução espacial bem mais fina, ok? Então, voltando ao ambiente do QGIS, a gente precisa definir
a escala ideal para continuar a nossa classificação ali de uso, né, lá no Parque do Cortado. Então, para isso, uma vez que a gente delimitou o limite do parque, a gente pode definir a nossa escala ali na barra de status, ali embaixo, tá bom? Então, assim, a gente faz o cálculo, né, do quanto a gente pode trabalhar naquela escala ali que a gente está trabalhando, e aí, pegando aqui pela precisão do erro gráfico, por exemplo, nesse caso de uma imagem com 1 metro, eu consigo trabalhar numa escala de 1 para 5.000, certo? Então, onde é que eu vou definir essa escala ali embaixo? Eu posso pegar aqui, vou vir aqui na minha área, ó, e eu estou vendo que eu estou numa escala aqui de 1 para 10.000. Mas para vetorizar, eu posso vetorizar aqui, então, numa escala de 1 para 5.000. E basta eu modificar aqui, ó, que essa escala ela vai ser representada, tá bom? E ela vai aparecer aqui para a gente numa escala de 1 para 5.000, então, que é a escala ideal para a visualização dessa imagem com esse produto aqui que a gente está trabalhando, ok? Então, a escala de apresentação ela deve ser sempre menor que a escala de vetorização, para evitar, né, simplificar as feições que a gente está apresentando. Então, se eu vou vetorizar numa escala de 1 para 5.000, eu não vou apresentar o meu mapa na escala de 1 para 5.000, senão todo mundo vai ver ali a bordinha que está faltando e tudo mais. Então, eu vou, em geral, representar ele numa escala um pouco menor, tá bom? Em geral, o dobro, né? E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir essa escala de 1, vai colocar metade, né? Então, a nossa escala de representação ali é 1 para 5.000. Então, para vetorizar, a gente pode trabalhar com uma escala de 1 para 2.500, certo? Então, essa daqui é a escala ideal. Para vetorizar, o que eu vou fazer? Eu vou extrapolar essa escala. E aí eu vou conseguir pegar um grau de detalhe maior do que eu preciso, inclusive. E aí eu posso fazer a minha vetorização nessa escala aqui, então, para tentar fazer aqui as minhas subdivisões dentro do parque, ok? E aí isso daqui depois vai ficar disponível para vocês. Quando a gente vê alguma coisa ali que a gente está vendo ali que tem alguma diferença, a gente pode usar a ferramenta de remodelar, tá bom? Então tem essa ferramenta aqui, ó, para remodelar as feições. E eu posso pegar aqui, ó, e passar por um outro lado. Ver então que, de repente essa formação aqui nessa escala que eu estou vendo, se eu ver isso daqui em 1 para 5.000, não vai fazer diferença, mas em 1 para da forma que eu estou vendo aqui, vai fazer. Então, por exemplo, né? Errei aqui, ó. Tá errado, eu posso vir aqui e remodelar essa feição da forma que eu achar interessante. Não quero que fique assim, com essa ponta. Certo? Tudo isso aí vocês vão exercitar. Ok? Então tem essa questão da remodelagem, que a gente trabalha também. Aí a gente tem também a questão do padrão, né? Então a gente fez ali o nosso limite. E aí a gente tem que considerar também padrões, né, na hora de trabalhar com esses elementos. Então o padrão ele é definido a partir da união e extensão das formas, certo? Então a gente viu que a forma é importante, que o padrão também é. As formas podem se repetir regularmente, né, com variações tonais na imagem, e o padrão ele pode ser representado tanto por feições antrópicas quanto por feições naturais, né? Então um exemplo clássico, a gente pode citar é o estudo de bacia de drenagem, onde o padrão é um elemento importante, né? Então eu tenho aqui um padrão dendrítico aqui para essa imagem aqui. E aí eu consigo inferir aqui o tipo de geomorfologia dessa área, por exemplo, com base num padrão de visualização superficial. Ou também, né, considerando aqui a forma aqui de feições antrópicas, como, por exemplo, os pivôs centrais, né? Geralmente, a área de pivô central, a gente vai ter uma pecuária mais extensiva, ou a agricultura mais extensiva, né? Então, vai ter grandes áreas de agricultura associadas a essas áreas de pivô. Então, o padrão agrícola fica evidenciado de forma mais clara quando a gente identifica uma associação aqui de formas conhecidas, certo? A textura também é importante, né? Quando a gente está tratando de vegetação. A gente está quase acabando, pessoal, falta só um minutinho. Então, a gente tem o gradiente, né, das informações, e aí esse elemento textural, ele é uma feição contínua que se repete, né? Então, para a gente identificar, por exemplo, uma área de vegetação natural, né, um campo natural e um campo antrópico, esse aqui é um exemplo bem legal, a gente tem essa diferença de textura, né? Apesar dos dois serem campo, um vai ter a textura mais lisa que a outra, porque todos um vai ter menos rugosidade que o outro, porque vão ter tempos de crescimento diferente, tá bom? Então é uma área de campestre natural e uma área de pastagem aqui no limite do Parque Nacional de Brasília. Então a gente consegue ver
essa diferenciação aqui, com base só na fotointerpretação. E a gente tem a associação, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui uma associação de reservatórios artificiais, certo? Isso daqui pode ser uma piscicultura, pode ser uma estação de tratamento, o que pode ser, né, um tipo de elemento aí, mas, na verdade, um lago desse isolado ele vai significar uma coisa, uma associação desses lagos vai significar outra, tá bom? E a sombra, né? A sombra é um elemento muito importante que faz a gente utilizar a imagem de radar algumas vezes, né? Porque o radar ele transpassa a sombra e aí a gente consegue ver, então, por exemplo, o que pode gerar uma confusão, né? Uma área de sombreamento com nuvem, ela pode permitir uma interpretação diferente, por exemplo, a gente pode achar que é uma cor diferente, mas na verdade é só o efeito do sombreamento de nuvem, certo? E aí, com base então nisso, né, que a gente está vendo, o que é o ideal aqui, como é que essa atividade vai seguir, que vocês vão fazer lá depois, quando vocês tiverem acesso. Vocês vão, então, tentar interpretar os elementos que estão dentro do limite do parque, certo? Então, eu posso interpretar isso daqui, por exemplo, eu tenho uma quadra de esportes, ok? Eu tenho uma área de uso do solo aqui mais degradada, certo? Tenho diversas áreas aqui, tenho algumas formações aqui artificiais, né? Tem algumas construções, tenho vegetação natural preservada, ok? Tem um pomar, tudo com base aqui nas informações de fotointerpretação que a gente obtém somente com essa interpretação visual, tá bom? Então, a fotointerpretação, ela parte disso, e ela é isso basicamente, certo? Então, a gente aprendeu hoje a ter alguns insumos aqui, alguns instrumentos para trabalhar, então, com essa informação raster, associando esses elementos aqui vetoriais nessa transformação, ok? Da informação da interpretação visual para um polígono que a gente vai poder trabalhar, certo? Então, acho que a gente vai caminhando aí para o final, porque eu falo para caraca, e já passou de 12h30. Andréia, você quer fechar aí? Andréia, tá por aí? Acho que até agora ela não se manifestou. Então, deixa eu falar com vocês, pessoal. O material já está todo lá na plataforma. Esses outros complementos também a gente já subiu, né? A gente pede aí desculpa, né, pelos nossos atropelos, mas a equipe está sempre disposta, né? O Atlas está sempre disposto a, né, dar o melhor para vocês. Então, brigadão, né, por tudo, por hoje. Bom feriado, bom descanso e bom estudo, né? Tem muita coisa ainda para vocês. Valeu, gente. Obrigado, Atlas. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição, viu? Bom Na feriado para vocês. quarta-feira, a mesma coisa, gente. A programação, eu acho que na programação tá os 2 dias, né? As 2 aulas, 8h30, Isso mesmo. Mas vai ter o vídeo na quarta, tá, gente? Conforme o cronograma, só não vai ter vídeo no último dia. Nos outros dias todos vão ter vídeo, tá? Isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Desculpa aí por hoje, mas a gente vai se acertando aí. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.